Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal! Como vocês estão? Tudo bem por aí? Tudo Espero bem. que sim. Bom, como é que tá aí o seu começo de ano? Como é que foi janeiro? Foi promissor? Não foi? Você fez planejamento? Como é que tá a casa aí? Tá em ordem? Já cumpriu algum, né? Porque o pessoal, janeiro é o A mês da mentira. primeira semana de janeiro é linda, todo mundo com várias metas que às vezes não duram nem 10 dias depois do que a gente coloca. Por quê? O que falta para você? Um plano de ação? Bom, a gente vai falar a respeito disso hoje. Mas antes eu já vou pedir, por gentileza, para você se inscrever no nosso canal. Se você está vindo pela base do nosso convidado ilustre de hoje, seja muito bem-vindo, se achegue, se inscreve, tá bom? Aproveita e já dá aquele like maroto neste episódio. E eu garanto pra você que é a única dedada que não dói. Não vai cair o dedo, não vai dar choque, não vai acontecer nada. Mas o YouTube vai reconhecer o nosso conteúdo, vai entregar pra mais pessoas. E claro, deixa o seu comentário, tá? A gente pede, fica mendigando aqui, comentário, like, compartilhamento, porque justamente é isso que move o YouTube e o algoritmo do YouTube a entregar o nosso conteúdo maravilhoso, sempre por conta do nosso convidado, claro, né, amor? Para mais pessoas. E simplesmente por evidenciar que boa parte das pessoas que consomem economizam na hora da dedada do Danilo ou na dedada minha solicitada aí só para você se inscrever. Então, por gentileza, tá bom? Como eu sempre falo, eu poderia estar pedindo um Pix, já que ainda eu não estou, Vai estar logo. só se inscreve no nosso canal. É isso? Você tem recadinho, ô Paquito? Agradecer quem? Tô vestido do quê? De Minimal. Cada dia mais bonito. Essa era uma meta minha do ano, de estar bem vestido. E com a Minimal eu estou bem vestido em todos os episódios. E, além disso, amor, a gente consegue presentear o nosso convidado com a Minimal. Então, Minimal, obrigado, tá? Durante esse episódio aqui tem um QR Code, tá? Você usa o cupom ACORDO que você vai ter. Tá aqui, o editor coloca onde ele quiser, mas o Murilo já falou que tá aqui. Aí... Coloca onde ele quiser. O cupom. Não ficou legal. Aí o cupom. Aí o que acontece? Você pode ter os produtos da Minimal na sua casa. Então, com o super desconto do Acordo, é só usar o cupom lá e garantir o seu desconto. A Tata deixa eu perder o raciocínio. Bom, a gente já sabe que 2026 será o ano dos convidados que virão ao Acordo Podcast, não pelo assunto, não por nós, não pela nossa audiência. Mas será pela Minimal Eu Club. tenho certeza Então, muito disso, obrigada, eu Minimal. tenho certeza. A gente tá mais engraçadinho esse ano. Se você tá percebendo que a gente tá mais engraçadinho esse ano, deixa nos comentários se você tá gostando da gente ser a gente realmente agora nesse podcast, porque às vezes a gente ficava meio travado dependendo do convidado. Eu também, uma das minhas metas, vou ser eu. Então, independente de quem estar sentado aqui, claro, com todo o respeito, toda educação, eu vou ser esse cara, o labrador que todo mundo brinca. Eu acho que vale a pena destacar, porque às vezes eu tô bem legal que eu digo de engraçadinha, e às vezes eu tô, assim, muito introspectiva e reflexiva e pensando, então às vezes eu estou séria mesmo, Mas não aí é o meu normal. Mas às vezes a gente quer tem que perguntar pra Tabata, aí a gente vai agora a piada do tiozão, e... que a gente é mais antiga, que às vezes a Raquel, a Rutinha e a Raquel, sabe? Lembra da novela? Então a gente tem que saber quem que tá aqui, se é a Rutinha ou se é a Raquel. Porque daí a gente pode brincar ou não, entendeu? Hoje a Rutinha tá aqui hoje. Então você apresenta nosso convidado, amor. Bom, eu quero dar muitas boas-vindas por essa pessoa querida, já está no nosso coração. Você foi um presente pra gente lá em Santos, ter te conhecido. Muito obrigada por isso. Neto Pousa, seja muito bem-vindo ao Acordo Podcast. Aê! Que honra poder estar aqui, Danilão, Tabata. Pra mim é um motivo de muita alegria. Confesso que vocês também, falei já isso um pouco aqui anteriormente, me sinto muito grato, assim, porque vocês são pessoas enérgicas, são pessoas que eu me sinto bem, eu consigo ser eu mesmo, eu consigo transmitir e transbordar aquilo que de fato Deus colocou como uma missão e uma tarefa na minha vida, e vocês me provocam ser melhor. Então pra mim é uma honra poder ter pego o carro junto com a minha esposa, ter chegado aqui. A gente já conversou, já conheci até o alemão, mas a gente vai falar no meio do percurso ali, a gente vai estar junto, então pra mim é muito honroso. Obrigado pelo convite também. A gente que agradece, e a Minimal também, ó. Pô, era aí, na verdade, eu queria agradecer porque eu vim por isso. Eu sabia. No final de tudo, Minimal, obrigado por isso aqui, de verdade mesmo. Isso aqui faz toda a diferença, tá? Eu vou falar a verdade, eu gosto muito, inclusive essa daqui já vai ser do meu rolezinho de amanhã, né, com a minha patroa. Obrigado, Minimal. Obrigado. Eu falo que
Cara, as marcas, quando elas olham para um podcast, às vezes as pessoas só pensam em conversão. E aquela conversão do cupom, a conversão... Mas esse fortalecimento da marca, cara, quantas pessoas passam por aqui, quantas pessoas já usam o Minimal, vêm aqui. E foi uma coisa que eu trabalhei durante 1 ano para trazer a Minimal para cá, tá? E para mim é um baita do orgulho, cara, ter a Minimal, pô, e saber que, assim, a Minimal é patrocinadora do Brunecast, cara. Entendeu? E aí você olha assim e fala, caramba, o acordo tá lá, cara, também sou grande, porque a Minimal tá aqui. É isso. Eu destaquei uma coisa que você falou enquanto a gente estava nos bastidores, e se eu não anotei errado, já vou te dar a palavra e você me corrige. Você falou o interessante se torna interessado. Isso. Fale-me mais sobre isso. De uma maneira simples, as pessoas têm muito medo de se envolver com outras, né? A gente é muito traumatizado com pessoas que enganaram, que fizeram, e aí eu fico pensando, as pessoas falam assim, cara, como é que eu consigo um acesso novo? Como que eu consigo prospectar? Como que eu consigo me envolver numa mesa? E muitas vezes, se você só for uma pessoa interessada, que é bom, você não vai conseguir gerar conteúdo, mas as pessoas sentem falta de pessoas interessadas naquilo que a gente tem para contribuir. É tipo eu chegar aqui para vocês agora e falar assim, me conta um pouco a história do podcast. Fala um pouquinho mais. E como que foi? E no nascimento do Murilo? Eu estou me mostrando interessado na sua história. E com isso eu vou me tornar alguém interessante para você. Então, a gente tem que começar a perceber qual é o real valor das coisas que a gente quer entregar. Porque a Bíblia também fala que maior é aquele que serve. Então, a gente tem que começar pelo caminho, servindo, para que a gente possa adquirir, talvez, aquilo que a gente receba. E nem sempre aquilo que a gente quer é aquilo que a gente precisa naquele momento. É porque quem nos conhece de fato é Deus. E se você entende que o que você está entregando é um servir de coração, pode ter certeza que você vai colher na hora certa. Então, interessante se torna interessado. Mas você tem que ir com o princípio do servir. Se você vai com isso, é tranquilo. É simples. Quando o nosso relacionamento começa em qual movimento? Aonde eu me mostro alguém interessado. É isso. E aí, o que eu fiz? Perguntas. E aí eu me torno interessante. E ali a gente faz uma troca e graças a Deus, Deus me deu a honra de poder estar aqui com vocês hoje. E tem muita coisa que vai acontecer nessa troca, né? Porque quando a gente fala de servir, foi a palavra que a gente falou que ia usar, né? Pra esse ano, né? Nós começamos 2026 servindo. Sério? Nós fomos passar o Réveillon num restaurante de amigos. E falou, venham pra cá. Eu falei, ok, vamos. Chegamos lá. Ele falou assim, olha, esse ano o esquema é o seguinte... Equipe para trabalhar em datas comemorativas está complicado, então nós resolvemos, contratando o totem de autoatendimento. Você seleciona o que você quer, vai até o bar e retira a bebida, ok? Legal, ok. Deu pau no sistema de totem e ele, acho que com 500 pessoas dentro do restaurante. Tinha 750 pessoas dentro do 750. restaurante. O cara do totem tava lá, ele não sabe o que aconteceu. Tipo, cara, ele reiniciou, voltava, o sistema começou, realmente fila, bugou. Parou fila. Parou 1, parou 2, Parou 3. Parou 3 e começou a parar. Como se tivesse, sei lá, vamos falar da nossa época, um vírus. Pegou pegou e não conseguia voltar. E aí, cara, eu vi aquele desespero, tudo eu. A gente já trabalhou na noite, a gente já fez tudo. Eu olhei pra Tata e falei, mano, eu vou ajudar. Aí eu saí e falei, quando ela falou, não, vocês não vão ajudar, eu falei, vou. Falei, me dá uma maquininha de cartão aí. Daqui que eu vou ajudar. Ele tem aquela maquininha que você cadastra o pedido, os produtos, então já sai os produtos, vira um ticket e a pessoa vai... Mano, comecei. Aí daqui a pouco eu olho pro lado, a Tata com outra maquininha, o Murilo ajudando. A gente, tipo, os donos que são amigos nossos de coração, eles falam, mandando mensagem no outro dia, cara... Vocês não tem que estar aí, eu já chamei fulano, Não, ciclano. sai daí, pô, olha o Réveillon que vocês certo. passaram. Eu falei, cara, foi o melhor Réveillon que eu passei da minha vida. É isso. Comecei servindo. Brincando com as pessoas. O cara fala assim, já sei, você quer um baldinho de cerveja, né? Porque o cara já tinha pedido. E você tratando bem as pessoas. Cara, eu me diverti. A Tabata tem uns vídeos nossos que minha mãe filmou. A gente dançando. Foi o Mu? A gente dançando. Cara, e atendendo as pessoas. E aí eu falo pra você, posicionamento, a maneira que você atende os outros, a maneira que você serve. Pergunta se eu tive algum problema com alguém de tipo falar que tava demorando. As pessoas me vinham sorrindo, já me respondiam com um sorriso. É isso. Porque o princípio da humildade, da simplicidade, o princípio da simplicidade, do servir, é a humildade. Para ser humilde, eu preciso ser o quê? Eu preciso ser alguém que distribui algo de maneira leve, sem uma cobrança repentina. Então, um exemplo. Tem muita gente que quer ter acesso a muitas pessoas, mas elas não conseguem sorrir. Tem muitas pessoas que querem ter acesso a uma qualidade de vida, mas elas não conseguem cumprimentar nem o porteiro do prédio dela. E aí você fala assim, por que tá tão difícil pra mim?
Porque o princípio da humildade é servir. Agora, quando a gente passa a entender isso, a Bíblia fala em Mateus capítulo 5, versículo 5, é bem legal. E assim, gente, deixa eu já deixar uma coisa clara. Eu sou um cara que, por mais que a gente vá falar de negócios aqui e tudo mais, eu falo que o meu manual de instrução é a Bíblia e eu levo muito isso como a minha vertente. E aí lá tá escrito assim, ó, Jesus fala assim, no primeiro rolê que ele troca uma ideia com alguns discípulos, ele chega com a galera e fala assim, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu vou ensinar pra vocês o que você tem que fazer pra você andar comigo, então eu vou falar sobre a bem-aventurança, sobre os bem-aventurados. E aí ele vai falando, né, o bem-aventurado tal, e no versículo 5 ele fala assim, ó, bem-aventurados humildes, porque eles terão a terra por herança. E aí eu fico pensando, quando Jesus fala isso, o que ele queria ensinar? Trazendo para o nosso universo agora empreendedor, de negócios, de vida. Olha que interessante. Então ele fala assim, ó, bem-aventurado, então alguém que está vivendo, que tem uma qualidade próspera de vida. Os humildes, pessoas simples, que sabem servir, porque eles terão a terra por herança. Primeira coisa, para você receber uma herança, quando o seu cérebro vai nisso, a gente mede que algo tem que morrer para eu receber essa herança. O que tu tem que matar? Tem que matar teu ego, pô. Tem que matar tua... Pô, tá infladão, pavão, calma. Tá tudo bem, tu quer receber uma herança, tu tem que matar. Tudo aquilo que fere outra pessoa, as palavras que machucam, e dói, às vezes já é da nossa natureza pela crença que a gente tem. Mas quando a gente entende essa percepção do que Jesus falou, eu falo, calma aí, deixa eu ser humilde, deixa eu controlar minhas palavras, deixa eu receber essa herança. Ego, você aqui não. Cara, deixa eu ser simples, deixa eu ajudar o carro que tá parado ali, eu vou empurrar com o cara assim. Mas você, eu vou fazer isso, não tem problema. Eu nasci, tá tudo bem. E aí tem um ponto. Mas a herança qual é? A terra. Quando você pensa em terra, no mundo que a gente vive hoje, a gente já pensa em financeiro, dinheiro, matrícula. Mas quando a gente vai lá em Gênesis, como que foi feito o humano? Nós somos a terra. Então a maior herança que você pode ter não é o recurso que alguém te distribui, mas é o acesso que as pessoas te dão. Então bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. E eu estar aqui é porque eu herdei uma terra. De alguma maneira ou de outra, eu fui humilde no movimento, aonde vocês entenderam que eu recebi uma herança por algo que eu matei, e por conta disso eu tô desfrutando dos frutos da terra. Cara, e é muito interessante a maneira que você fala, porque o Marcel tava desesperado pra que a gente entrevistasse você. E a gente não sabia quem era você. Não sabia quem era você. Ele, mano, vocês têm que entrevistar o Neto. Quem falou isso? O Marcel. Ah, tá. Vocês têm que entrevistar ele, mano. E a gente lá na correria. Aí eu falei, mano, aonde que ele tá? Ah, mas ele tava no palco, já saiu. E eu não consegui. É loucura. E aí a gente foi se conectar depois. Tipo, acabou o evento e depois que a gente foi saber assim, quem era o Neto Pousa, que eu olhei pro Danilo pra mim, aí né? lembrou que Tipo, o Marcel tinha falado. Aí que eu falei, nossa, foi o que o Marcel falou. Aí a gente conversou. Então, o sentido de você estar aqui... Precisava passar por isso. Precisava passar por alguma coisa que não foi pra entrevistar lá naquele momento, entendeu? Porque pode ser que a gente não tivesse a mesma... afinidade. Naquele momento, e aí passa e diferente. Aí quando você fala do servir, aconteceu comigo no domingo. A gente fez uma parceria com os móveis, né? E o cara veio trazer os móveis aqui na segunda-feira. Os móveis de área externa. A gente quer fazer um loungezinho legal. Aí o cara, eu fui ajudando, eu e a Tabata. Ele falou, não precisa. Os dois olharam e falaram assim, vocês são as primeiras pessoas que ajudam a gente a carregar e tirar as coisas do caminhão. Aí não é porque vai cair minha mão? Ele olhou pro Danilo e virou e falou assim, essa mulher é trabalhadora, viu? Porque eu não tava medindo esforço de pegar as coisas do caminhão. Mas os caras sozinhos, eu falei, vamos carregar aí, mano. E vambora, porque, tipo, tô vestindo a camisa, tô curtindo o momento, minha casa é uma coisa diferente, estou recebendo novo e tô trazendo essa energia pra isso. Por que eu vou sentar, não cruzar o vou braço? ficar assim lá. Mas assim, né? olha que ponto interessante. Você concorda que... Quantas entregas esses caras fazem por dia e aonde diariamente? Eu o conheço desde 2023. Olha isso, desde 2023. Não, 24, desculpa. Vai, vamos agora colocar, é 26, mas vamos colocar 24. Que seja 3 meses. Todos os dias eles entregam. E eles falaram, cara, foi a primeira vez que eu vejo isso. Ou seja, um princípio tão simples, milenar, tão básico que Jesus soltou na sua voz, ele se torna estranho num mundo que era pra isso ser normal. E é por isso que se torna diferente. E aí entra. Por isso que o princípio bem ativo, bem realizado, ele se torna astronômico. E a prosperidade te dá um bico na porta que vem que ninguém entende nada. Aí fala, caramba, como que foi tão rápido? Foi tão rápido porque eu fiz uma coisa que o seu ego não deixou você fazer. Porque a trava dos olhos, que mantém alguém cego, não é o que eu tenho, mas é o que eu não vejo. Então, servir, cumprimentar, sorrir, ser gentil, chegar enérgico. Cara, não tá? Fica em casa.
Fica em casa. Hoje eu tava gravando um vídeo, eu não coloquei ele no Instagram, porque eu falei pra Maitê, não, tá feio esse vídeo. Mas Deus colocou uma palavra no meu coração sobre Davi, que ele fala com Deus dentro do quarto. Ele falou, me sinto tão sozinho. Em Salmos 42, ele falou assim, me sinto tão sozinho. E eu fiquei pensando, eu falei, por que um rei tava falando sobre isso, de se sentir sozinho? Sabe por quê? Porque às vezes você precisa de uma solidão pra você criar maturidade, pra você sair pra rua de novo. Às vezes você precisa ficar sozinho, sim. Nossa, todo mundo me abandonou. Não. Não é que todo mundo... Talvez você nem sabia usar a sociedade que você tinha e por isso você ficou sozinho. Então aprende. Você amadurece um pouco. Aí sai. Aí tu vai ver fruto em todo lugar, porque pelo fruto se reconhece a árvore. Aí você vai falar, como esse cara tem todo amigo? Pensa, como você é bem visto num lugar. Então, todos esses... Que nem vocês falando, pô, o cara vem aqui. Tu já pensou? Agora vamos colocar na sociedade isso abertamente. Então, vocês fizeram um pedido de novo pra cá. E tinha 3 entregas pra fazer nesse dia. Qual é o primeiro lugar que eles vão querer entregar? Aqui. Aí você vai falar assim, nossa, eles estão priorizando eles, né? Não. Não é que tá priorizando. É que eles querem se sentir bem através do que vocês fizeram com eles. Que só foi servir. Você tem estabelecimento, lá você tem o café. Tem o café. Tá? As pessoas chegam lá. Se você trata a pessoa, o cliente, você chama pelo Esquece. nome, você já sabe o que ele gosta, meu, Esquece. ok. Tá fidelizado. Agora, você já chega com aquela cara feia, já senta, já, o cara trata mal, porque parece que o dinheiro dele vale mais do que o meu. É. Ele pode ter mais do que eu, mas o valor no final é o mesmo. É o mesmo. Danilão, é o mesmo. Não, lá na cafeteira, assim, graças a Deus, a gente conversa muito sobre isso. Apesar do Antônio, né, o Rolo, que é o meu sócio lá, ele ficar 100% na operação, mas uma das coisas que a gente prioriza é realmente entender a energia de quem tá lá. De quem trabalha com a gente. Por quê? Porque, de fato, a gente fala isso até pro cliente que é ranzinzo, ele não precisa nem esquentar a cabeça aí, não tem problema nenhum. Sabe por quê? Porque é como se você pudesse tentar alimentar alguém que não quer ser alimentado. Aí, toda vez que você colocar comida nova, ele vai querer vomitar. Então, sabe o que eu faço? Tem muita gente passando fome, pô. Então eu entrego a comida nas pessoas certas. Senão eu desperdiço. Eu e o Danilo... Calma que já vai chegar. Você que tá aqui nos acompanhando, já vamos chegar no plano de ação, tá bom? Mas tá indo por um caminho muito legal, mas já vai chegar. Eu e o Danilo, a gente faz algumas coisas básicas. Não tem planação sem falar de Deus. Que exatamente, que é distribuir energia. E também aprender com isso. A gente sai caminhar praticamente todos os dias. Passam várias pessoas. Nós somos as primeiras pessoas a olhar para todos e falar bom dia. É isso, Taba. Aí você vê que tem pessoas que nem olham e falam bom dia. Tem pessoas que fazem um sorriso de orelha a orelha e dá aquele bom dia. Tem pessoa que se perde. Tem pessoas que se perdem. E eu e o Danilo, a gente deseja o bom dia. Por quê? Para também olhar e impactar essa pessoa e, de repente, mudar a pessoa. E muda. E a gente também poder dar o nosso melhor E para a muda. pessoa. A gente faz compra sempre, praticamente sempre no mesmo supermercado. E toda vez que eu ou o Danilo entra no supermercado, a gente para o mercado. É automático, porque eu fico analisando as pessoas por conta das filas. A gente conhece os atendentes, a gente entra no caixa, beija as pessoas, sabe o nome das pessoas. Com todo mundo. O pessoal fica olhando, deve imaginar, sei lá, são os donos do mercado, alguma coisa assim, e não. Aí toda vez tem uma senhorinha Vai que é saber, da né? limpeza, ela está Me avisa. sempre suada, de luva. Ela, quando vê, minha linda, eu vou lá dar um beijo. Ela, isso, não, Taba. eu tô suada, eu vou lá dar um beijo. Para o pessoal do açougue, de todo mundo que fica olhando assim, o que tá acontecendo? Eu estou dando o meu melhor. É a minha simpatia, é o meu amor, é o valor para aquelas pessoas. Porque, de repente, naquele dia difícil, É isso. eles trabalhando por 2 salários mínimos, muito problema, como já aconteceu, uma situação de uma atendente de lá, que ela confessou pra gente, olhou pra gente, começou a chorar. Pode ser aquele momento isso. que ela vira e fala Vira a assim, chave. que bom que eu tô aqui, ou esqueci um isso. pouco do meu problema e anestesiou meu coração. E aí acontece, sabe o quê? Eu não vou falar nem o mercado, são 2 mercados que a gente vai frequentemente, né? Que são redes distintas. E a gente tem as pessoas, a gente trata em qualquer um. Que também se eu for em Santos, no mercado, eu vou cumprimentar, eu vou falar. Mas aqui a gente tem a intimidade, sabe? Eu chamo a pessoa pelo nome. O que acontece? Igualzinho você falou da entrega. Eu tô lá, o mercado tá com fila. Vamos assim dizer. Aí tá lá, a pessoa que gosta de mim, tá a plaquinha lá na frente do caixa dela, assim, ó, escrito, fechado. Ela me vê, ela espera um pouquinho, ela, vem cá. Ela tira a plaquinha. Aí parece que você tá tirando proveito. Aí quem olha de fora vai falar, tá tirando proveito, mas não é mérito. Não, é mérito.
É mérito. Só que demorou pra eu entender isso. Porque eu chamo pelo nome. E eu faço o seguinte: se eu quero ir no caixa daquela pessoa, ela pode estar com fila. Eu fico esperando a fila pra ir no caixa dela. Esses dias eu tava na fila, eu falei pra senhora: pode passar, senhora. Porque eu vi que a pessoa tava estressada, nervosa. Eu falei: nossa, vai mudar sim. Porque ela só estava reclamando. Nossa, tá demorando. Nossa, o sistema não sei o quê. Nossa, porque, olha só, porque podia ter ido no caixa. Esse caixa é de 20 euros. E eu só na frente. Eu falei assim: meu, a moça tá à vontade. O Danilo de antigamente enforcou ela. Mas olha esse Danilo espiritualizado. Entendeu? Ele falou: a senhora não quer passar na frente? Eu tô vendo que a senhora está com um pouco de pressa. É isso aí. Entendeu? A pessoa fica sem graça. Desmorona. Desmorona, cara. Desmorona. O servir constrange. Aí a gente fala sobre, simplesmente, devolva o carrinho do supermercado na porta do mercado para outra pessoa poder pegar. Você entendeu? Simples. Coisa básica. Regra nossa, a gente sempre vai a um restaurante, alguma coisa, quando chega alguém para atender. Qual o seu nome? Ah, muito obrigado. Quantas pessoas às vezes não olham nem na cara de quem tá tirando o pedido? Aí eu olho e falo: qual o seu nome? É muito obrigado. E toda hora agradece a pessoa, o nome pelo nome. E você vê que a pessoa vem pra sua mesa sorrindo. Isso é plantar o bem. Mas Sem aí que nenhum tá. tipo de benefício. E eu quero apenas que Papai do Céu, Deus, independente da crença de quem está nos assistindo, entenda que a gente só dá o nosso melhor. Só isso. Só transborda. E não somos anormais, porque isso deveria ser o Normal. mais normal da Peraí, face da Terra. exatamente. As pessoas confundem o que é comum e o que é normal. Isso. É normal você ser mal educado? Não, Não é é normal. normal. É comum. O normal é você Perfeito. tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Perfeita colocação. Esses dias a gente foi andar na praia, eu, a Maitê e a Maria. Maria, minha filha, tem 4 anos, né? E a gente tava passeando e ela viu um índio. Aí no índio ela... Papai, eu vou dar oi... Porque ela dá oi pra todo mundo, né? Ela falou: papai, eu vou dar um oi pro índio. Aí o cara tava lá na praia, né? Fazendo um tererê, né? Aí eu falei: vai lá, filha, pode ir. Aí ela foi: tio índio. Aí ela: oi. Ele ficou serião, não deu oi pra ela e voltou a fazer o tererê. Às vezes ele tava com algum problema naquele dia e faz parte também. Poderia ser qualquer outra pessoa. Mas era índio mesmo? Ele tava, né, de cocar e tudo mais. Aí eu falei: beleza. Daqui a pouco ele foi passeando e falou assim... Aí ela falou assim: pai, aí tinha 2 policiais. Tem 2 policiais ali e o moço não falou comigo, não me deu oi. Aí ela falou assim: será que eu vou dar oi pra eles? Eu falei: filha, às vezes acontece. Tem dias que as pessoas estão bem, tem dias que as pessoas não estão bem. Mas você tem que entregar aquilo que você tem. Você tem mais oi aí dentro pra guardado? Ela falou: ai, né, daquele jeito. Tenho mais 3. Falei: então vai distribuir os teus 3. Aí foi lá. Aí ela chegou: oi, tio, tudo bem? Tava 3 guarda municipal, né, que tava... Oi. Aí eles: oi, tudo bem, tal, como é que você tá? Quer entrar no carro, tal? Aí ela entrou, aí ela falou: caramba, papai, eles foram diferentes. Aí eu falei assim: filha, você consegue entender que é sobre o que você tem que entregar? Às vezes você vai ser gentil durante 10 dias. E durante 10 dias você vai receber um não secaço na tua cara. Tá tudo bem. Para de ficar vitimizando argumento para você se tornar o que eles são. Seja o que Deus falou para ser. A gente tem que começar a entender que o chamado ele não é tão simples quanto a sociedade empregou pra gente. Que é muito legal você ser um posicionador. Eu não quero que você faça isso. Não, vai pra lá. Não, tá doido? Como é que o cara vai estacionar o carro na minha frente? O VIP é meu, irmão. Não deixa ninguém na minha frente. O VIP é direito meu. Não, cara. Tá correndo? Corre. Vai lá. Pensa, por que as pessoas querem tanto dominar o tempo se o tempo não é nosso? É incrível. Eu tenho que saber ser organizado no meu tempo. Isso. Mas dominar ele não faz sentido, porque o resultado não vai... No final de tudo, não é você quem controla isso. As estações podem mudar de um momento para o outro e sem você saber. Por isso que quanto mais você semear coisas boas, mais você colher coisas boas. E aí vai ter momentos de pessoas que isso eu acho muito importante falar para ninguém desistir do momento da semeadura. Que é o seguinte: você passa a vida inteira fazendo coisa errada. Vai virando. Aí chega um momento da tua vida que tu fala assim: agora eu vou começar a fazer certinho. Vamos dar um exemplo aqui, vocês estão escutando. Janeiro de 2026 eu prometo, Senhor. Eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais isso. Mas o ano passado você enterrou o corpo do cadáver na tua casa. Fala assim: cara, esse fantasma não vai vir me assombrar. Não, ele vem. A diferença quando você entende o Deus que eu sirvo, e obviamente cada um com a sua denominação, e você pode acreditar e tem direito de acreditar no que acredita, mas dentro do que eu acredito, um ponto é: a lei da semeadura, é melhor eu enfrentar isso com ele do que sem ele. Então, eu sei que a estação nova vai chegar.
Mas, enquanto isso, eu estou resolvendo coisas que eu errei para que eu possa assumir a nova identidade, porque tudo aquilo que tá nele vem de um outro formato. Eu não posso receber dele aquilo que eu plantei, eu tenho que receber dele aquilo que eu plantei nele, com ele. E isso muda tudo. Entende? Quando você fala dessa maneira, aí daquela brincadeira que eu vou fazer aqui, né? Porque dá pra acabar o episódio agora. Que isso? Só pegar tudo isso e aplicar no seu negócio. Porque as pessoas esquecem que é a mesma coisa. É mesmo. Danilo é mesmo. Você quer ter um bom funcionário, mas você não trata bem Ele. Minha equipe funcionário. não sabe vender. Tu não para um minuto pra conversar com os caras, tu não sabe como é que... Quem é você? Tu não olha no olho da profundidade do cara de falar quem é você. Ó, esse início de ano agora, no final do ano, né? Foi no final do ano, a gente desligou umas 6 pessoas lá, por, obviamente, questões internas ali dentro e tudo mais. E os 6 me mandaram um texto do tamanho do mundo. Gigantesco. Outro mandou áudio chorando, outro mandou vídeo chorando. Neto, eu entendo o que está acontecendo. Eu entendo que a falha aconteceu nesse formato. Mas eu quero te agradecer pelo toda a transformação. Aí você vai falar assim, nossa, o Neto é um super-herói. Não. Eu não sou um super-herói. Não. Mas eu só consigo parar e falar assim, e aí, como é que tá? Vem cá, levanta aí rapidinho. O que foi, Neto? Me dá um abraço aqui. Sério? Sério, pô. Conta pra mim. Na reunião, primeira coisa, cara, dá as mãos todo mundo aqui, vamos orar rapidinho. Caraca, bicho. Essas pequenas transformações são pílulas diárias colocadas sobre as vidas que a transformação, ela não acontece por uma obrigação. A transformação, ela acontece por um exemplo. Ela não acontece por obrigação. Eu posso falar o que for pra Maria Joana. Eu posso falar o que for pra Maitê. Se a Maitê não acordar na madrugada e não me ver orando, como é que ela vai orar? Não é eu falando, e aí, tu não tá orando, não tá vendo o que tá acontecendo aqui em casa, não? Não. Tu não tá vendo o nosso negócio, não? Minha empresa tá desmoronando. É mesmo? Tu tá falando com quem sobre isso? Como é que tu tá tratando o teu time? Aí não, tu fica mais raivoso, aí você trata as pessoas com mais raiva, aí você, com vitimismo, culpa todo mundo. Compara ela com outras. Compara as pessoas com outra, coloca ela em uma situação de colocar ela lá pra baixo. É tipo guardar dinheiro. É tipo você falar assim, ó, eu vou juntar aqui com vocês agora e falar assim, gente, a partir de agora, vocês vão guardar R$200 por mês. Nunca guarda. Aí, um exemplo, tá? E aí, vamos guardar R$200 por mês. Aí vocês dois vão chegar e falar pro Murilo, que não tava ouvindo aqui, chega em casa e fala assim, gente, eu tava no podcast com o Neto, a gente tava falando de planejamento financeiro, e a partir de agora a gente vai guardar R$200. A pessoa chega empolgada, porque mudou a vida dela. Aí o Murilo vai falar assim, quem vai guardar? Vocês? Esquece, vocês não conseguem guardar nada. Pega teu cérebro e já amassou. Aí você vai falar assim, não, pô, eu tenho certeza, esse ano eu quero a transformação, eu criei um plano de ação e eu vou guardar R$200 por mês. O Murilo vai falar assim, gente, a gente não paga nem nossas contas, como é que tu vai guardar? Amassou você, já desligou isso aí e já acabou. A transformação é todo dia. É você tá falando isso? Eu vou fazer de qualquer jeito. 5 segundos é o tempo necessário para que uma informação maléfica ela entre no nosso corpo e fique. Estabilize. E ela vire a nossa nova crença. Então, qualquer coisa, qualquer palavra lançada que falarem pra você negativo sobre aquilo que você quer produzir, fala, não é verdade. Tira já na hora. Isso vai de encontro com uma coisa que eu tô lendo no livro do Tony Robbins. Eu amo. Sobre vocabulário transformacional. Então, quando alguém vira e fala pra você que o dia não tá legal, ou você pensa que você vai reclamar pra voltar o vínculo de velhos vícios e permanecer onde você está, né? Então, vocês não vão conseguir guardar dinheiro. Você já quebra isso justamente virando e falando assim, você tá falando isso porque, baseado no que era, ou a partir de hoje vai ser ao contrário. Lindo. Justamente não é pra rebater a pessoa, mas pra você já ir colocando no teu vocabulário palavras melhores de afirmação e que vão de encontro ao que você deseja. Perfeito. Eu acredito sim que isso é possível, porque você tem que estar em estado de alerta e atenção o tempo todo. Inteiro. E é muito mais fácil eu relaxar e ficar, ai, minha empresa não tá dando certo. Ai, meu Deus, eu tô tentando vender e ninguém compra. Sabe o que é engraçado? As pessoas querem ganhar 50 mil reais, 100 mil reais por mês de Prolabore, mas não conseguem ter a atitude de vender um produto de 50 mil. É complexo. Então eu vou criar um monte de 500 reais porque a sua capacidade tá limitada nisso. Não, solta a tua voz, pô. Que isso? Que medo é esse? Então, Neto, mas você sempre foi assim? Não. Eu estou na fase de aprendizado. E quanto mais eu me posiciono... Foi meu celular. Quanto mais eu me posiciono nessa versão, mais eu afasto aquele que era o fraco.
E não é porque eu sou perfeito, é porque eu sou imperfeito. Então, por eu saber da minha imperfeição, eu tenho que tampar todas as brechas. Então, é esse Neto posicionado em 2026. A maneira que você tá falando, eu me vejo muito há um tempo atrás. O episódio tomou outro rumo, né? Mas ótimo. Não é o que a gente quer, né? Boa. Eu me vejo há um tempo atrás tentando fazer escolhas e duras pra mim, né? Uma das coisas que eu aprendi a fazer é falar não. Eu não sabia. Não falava não pra ninguém e eu falava um sim pra pessoa e um não gigantesco pra mim dentro, porque eu tinha que fazer aquilo e eu não queria, mas eu quis agradar o Neto e me desagradei. E o tempo vai passando, as amizades vão mudando, a ambiência, cara, faz toda a diferença na empresa, na sua vida. Por quê? Só porque você falou isso. Poxa, o Danilo de antigamente, Neto, nunca imaginou vender um produto de 50 mil. E eu falava pra Tati, você tá louca, você viaja. Ele sempre ele falava nunca. assim, você não tá cobrando muito? Não dá. Ele falava assim pra mim, não dá. E eu falava, teve até uma época que eu falei pra ele, peguei um pouco pesado, eu vou voltar já, desculpa, não quero te cortar. Vou voltar já pra cortei. terapia, vai. Mas eu olhei pro Danilo e falei, eu peguei uma palavra muito pesada. Eu falei pra ele assim, você está me minando. Ao invés de você estar me alimentando pra eu ir... E hoje eu faço o quê? Ele me minava pra... Tá. Pronto, Esse cara é incrível, gente. Esse cara é incrível. Me minando, porque ele ia plantando a questão de, tipo, ao invés de me acender, me apagar. Aí eu ficava em dúvida, será que eu estou errada? Será que eu não tenho esse valor mesmo? Por que eu sou tão movida a cobrar altos valores? Por que eu me vejo tão valorosa? Entende? E eu comecei a falar pra ele, quando eu falei isso pra ele, foi uma coisa muito dura pra ele. Porque ele falou, então, peraí, eu não faço coisas boas pra você? Eu falei, não, ao invés de você me alimentar... Ele, mas você sonha muito. Que bom que eu sonho. Só que assim, aí foi eu convivia... entendimento do casal, tá? Eu convivia com pessoas, e já vem da minha família, de tudo, no qual isso não acontecia. Só que onde mudou a minha chave? O que acontece? A Tabata sempre foi comercial. A Tabata sempre frequentou empresas, a Tabata sempre foi pra fora e eu sempre dentro. Então, o meu mundo era aquilo que eu vivia, os meus problemas. E o que eu escutava das pessoas próximas. Quando ela começou a me arrastar para ir em evento, isso, pô, cara, que eu ia com o bico desse tamanho. Eu falo, não gosto, fechada, não bravo. quero. Vou ficar os outros coach do caramba, vai ficar me Bando de ensinando. charlatão. Vai querer me vender alguma coisa. Toda vez me vendia, aí eu comprava. Aí eu comecei a entender que eu precisava mudar o ambiente. E hoje eu trocar ideia com uma pessoa, que nem eu tive o prazer de conversar cara a cara com o Flávio Augusto. Pô, ele é top. O prazer de estar sentado de igual para igual, porque a gente estava num lugar onde ele estava ali e começou a trocar ideia. E a gente conversando. Eu, naquele dia, eu falei, ó lá, aquele Danilo lá de trás se superou. Porque o Danilo de antigamente falava, imagina, eu não posso ficar nem perto dele. Olha que doideira, né? Como e a Tabata já brigou comigo quando chegou no evento, porque eu tava esperando o cara que nos convidou. A Tabata, vamos entrar? Eu falei, não, por educação... Não, vamos ficar aqui na frente. Eu falei, Danilo, por quê? A gente já é convidado, pode entrar. Só que o existia o Danilo, primeiro, educado, esperando a pessoa que ainda não tinha chego, mas aquele Danilo de trás, o sabotador. Era o sabotador. Não precisa, não, você não merece estar aqui, cara. Ele inconscientemente, ele estava Doideira. ali como se fosse infiltrado. Ele, tipo, estivesse achando que entrei de penetra, porque ele não queria entrar, entendeu? Ele queria, não, vamos ficar ali. Danilo, você não tá se sentindo bem? Não, eu tô, mas é porque... Aí eu percebi que era um pouco, sim, de educação, mas um pouco. Aí... Eu falei, isso daqui é meu habitat natural. Olhei pra ele e falei, isso aqui é meu habitat natural. É isso, essa cabeça mesmo. Aí ele falou, você sente bem? Eu falei, eu gosto disso. Você não sente o cheiro? Eu olhei pra ele e falei, você não sente o cheiro? Aí ele... Você adora isso daqui, né? Eu falei, não, eu amo isso daqui. Mas demorou pra eu entender, e aí eu começo por ler a Bíblia, por tudo, por estar mudando a minha vida. Hoje eu entendo. Deus não vai me mostrar o que eu não posso ter. É isso. Ele não vai me colocar ali, mano. Pera aí, mas isso, acho que o Neto, ele tem total propriedade pra falar a respeito disso. Ele não vai me mostrar aquilo que eu não posso ver. Aí vai de encontro, e às vezes as pessoas se perdem na questão de ir numa loja e comprar um carro de 400 mil e financiar. Eu vi o carro, eu vou comprar o carro. Isso. Aí eu vi a casa, eu vou comprar a casa. Eu tô falando porque, infelizmente, tem gente que Também leva ao acontece. pé da Isso, letra. isso. E existe contexto e interpretação. Dentro disso que vocês estão falando, assim, aí a gente pode
Primeiro, Danilão, eu falo porque eu fui esse cara, eu não tinha a sensação de merecer as coisas. O apartamento que eu moro hoje, eu achava que eu não podia morar porque meu pai morava num menor que ele. Então eu tinha que sempre morar num do tamanho dos meus pais. Mas uma das coisas legais que vocês estão falando, né? Pô, primeiro da visão da Tabata, de tipo, cara, não, tal, não sei o quê. E do Danilo também, de, cara, de deixar esse cara encostado, que faz mal, e falar, cara, isso aqui faz bem. Isso aqui vai trazer provisão também. Esse daqui é o canal que eu quero de acesso. A Bíblia fala, tem um versículo que fala assim, a tua palavra é luz para os meus pés, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Quando a gente fala lâmpada para os meus pés, vamos colocar naquela época a visão, tá? Então, primeira coisa, a tua palavra. Então, é uma palavra que eu entendo que ele tá me trazendo. Então, quando entra a Tabata falando, eu fui lá e gastei, você errou, né? Fui lá e me endividei, dependendo do formato da dívida. Tem dívida, óbvio, que empresário é normal isso, tá? E você vai lá, se você acaba fazendo linhas de crédito pra você evoluir. Isso é uma parte. Agora, não, cara, eu fui lá, comprei um ativo que só gasta, que nem no caso do carro de 400 mil, e não tinha, parcela infinita. Aí você tá se prejudicando. Mas a Bíblia fala assim, a tua palavra é luz para os meus pés. Vamos levar pra época, então. A primeira coisa, a palavra que vem é dele. Quando a gente fala de luz para os pés, qual era o formato da lâmpada dos pés da época? Não tinha elétrica, que nem a gente tá vendo hoje. Provavelmente eles usavam as pequenas lamparinas. Quando a gente olha pequenas lamparinas, olha você em casa, então vai imaginando comigo. Então, luz para os meus pés. Porque a lamparina, ela só consegue fazer, é o que eu tenho acesso na minha mão. É o que eu tenho acesso na minha mão. Ela só consegue dar um raio de luz. Pensa num lugar escuro, acende uma lamparina. O que tu vai conseguir ver? No pé. Só o pé. É isso. Mas ele fala assim, mas a minha palavra também é luz para os seus caminhos. Então o que eu entendo? Aquilo que tá na minha mão é a luz, a chama que tem que se manter acesa para que eu possa andar o próximo passo. Mas é ele quem me dá a direção da luz do meu caminho. Quando eu entendo a palavra dele, então eu protejo o meu pequeno ambiente, mas eu sei para onde eu tô indo mesmo que eu não consiga ver. Mas é porque eu confio. E aí entra um outro versículo. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente acredita. Porque se você pudesse ver tudo também, que graça teria? É forte quando a gente começa a raciocinar por este caminho. E Deus é o único que tá em dezembro de 2026, olhando pra gente agora em janeiro, e falando assim, se eles fizerem isso, eles vão terminar nesse formato, nesse formato, nesse formato, e esses são os caminhos que estão colocados. Porque a luz do caminho de vocês, você já minou pra onde é. E vocês já estão com a lamparina na mão, igual tá acontecendo na minha vida. Agora, vai determinar a vida do neto, assoprar a lamparina, esquecer da luz, e eu não quero ouvir palavra nenhuma. Aí é uma escolha. Vou tocar eu sozinho. E aí eu vou trazer uma coisa mais forte ainda, que é pra gente tomar só cuidado. O adversário das nossas vidas, ele fica ao nosso derredor, esperando uma brecha pra que a gente possa vacilar. Então ele fica, cara, qual que é o próximo movimento? Aí tem um casal que nem vocês, tem a minha vida, tem a vida de quem tá assistindo, tem a vida dos meninos que estão aqui dentro, que tem poder de voz pra levar mensagens maiores ainda de boas novas. E boas novas são mensagens de alegria, de força, de expressão. Primeiro, o nosso inimigo quer que isso aconteça? Não. Primeira coisa é isso. Então o que ele vai começar a fazer? Tira do ambiente. Você não pode. Sopra no ouvido. 5 segundos de mensagem você não consegue fazer. Quando você começa a bloquear e você fala assim, não, calma aí. Não, eu vou lá, eu sei que vai ter um monte de empresário da hora, pô. Não, eu vou investir nisso aqui porque eu sei que eu quero estar perto dessas pessoas. Esse grupo de pessoas é importante pra mim. Porque muitas vezes nós empresários, eu vou falar do nosso segmento, principalmente, nós nos encontramos sozinhos e a única conversa que a gente tem é com a gente mesmo. E a gente fala assim, caramba, a gente não pode fazer mais nada. Mas, volta eu pra Bíblia de novo. Em 2 Reis, capítulo 4, conta a história de uma mulher que o marido dela faleceu e eles trabalhavam pros profetas da época. E ela chega lá e fala assim, ô profeta, meu marido morreu e tem um credor lá na porta da minha casa batendo e falando que vai levar meus filhos pra ser escravo, pô. E agora? Porque ele trabalhava, quem era o provedor morreu, e agora? Aí o profeta olha pra ela e fala assim, ó, faz o seguinte, então, o que você tem? Aí ela fala assim, bom, eu não tenho, a Bíblia tá escrito desse formato. No versículo, 2 Reis, capítulo 4, versículo 4 ou 5. Ela fala assim, eu não tenho mais nada a não ser o azeite. E aí me pega. Quando eu li isso daí, Deus colocou bem forte no meu coração. Falou assim, cara, olha que interessante. Ela tinha o que ela precisava, ela só não estava conseguindo olhar a capacidade que ela tinha. Através dessa fala dela, o que acontece, o profeta olha pra ela e fala assim, vamos fazer o seguinte, vai lá na tua vizinhança então, e pega um monte de botija, e vai pra tua casa. Qual o aprendizado que eu tive com isso que Deus colocou no meu coração? Ponto. Eu vou te indicar aí num lugar onde você não vai ser bem-vindo?
Não, no mínimo eu sei que você tem relacionamento lá. Então essa mulher era bem relacionada. Era uma família que tinha acessos, era uma família amigável. E ele fala assim, ó, vai lá nos teus vizinhos. Eram pessoas de longe ou de perto? Eram pessoas de perto. Ela tinha relacionamento na comunidade dela, ela tinha acessos àquelas pessoas. Ela não era rica. Por quê? Porque ela foi lá e pediu pra alguém ajudar ela. Mas ele não deu dinheiro. Ele deu oportunidade. E às vezes, você empresário, tá procurando cada vez mais dinheiro, esquecendo que os seus acessos, o teu celular pode te salvar dessa situação. E aí, foi lá, beleza. E aí a sequência é, pega essas botijas e vai tudo pra tua casa. Beleza. O que ela faz? É pra ela sair gritando? Não. Primeiro, ela sabe com quem ela vai conversar, porque ela é amiga da vizinhança faz tempo. Ela sabe o que pedir pra vizinhança, porque às vezes tá pedindo uma coisa que não é nem o que você precisa, você só tá pedindo a mais, porque os seus olhos enxergam isso. Mas se você tem azeite, você precisa de botija, não de um carro novo. Não talvez de outra casa. Você precisa talvez de um telefonema. Beleza. Vai pra dentro de casa, ela fecha a porta. Cara, a Bíblia é muito da hora. Ela fala assim, ela entra e tranca a porta com os seus filhos. E ela enche todas as botijas. Aí a Bíblia fala assim, ela chama um filho. Mas calma aí. Se a casa tinha mais filhos, por que ela não falou pra todo mundo? Porque tem coisas que você tem que selecionar com quem você vai falar, até mesmo dentro da sua casa. E aí ela fala assim, filho, traz mais uma botija. O filho fala assim, mãe, já tá cheio. Não tem mais nada. E aí a Bíblia fala que ali naquele momento o azeite cessa. Outro aprendizado que eu tenho com isso. Cada vez que entra mais recurso, mais você vai se esquecendo do seu real propósito. E tem um momento que você tem que lembrar que a botija é que vai manter a quantidade de azeite. Mas quem determina a quantidade de recurso que entra na sua casa não é você. Se você estiver servindo é ele, não vai faltar. E se você não souber fazer direito, vai ter um momento que ele entende o limite da tua casa, porque senão você pode se perder de novo. E de novo, e de novo. E voltar num passado que você nem gosta de encontrar. E aí, a Bíblia fala que ela vai lá, pra encerrar esse texto. Ela chega no profeta e fala, profeta, tô cheio de botija aqui, ó, cheio de azeite. Aí o profeta fala assim, ó, a Bíblia é muito da hora. Fala assim, ó, faz o seguinte, vende tudo, quita suas dívidas, e o que sobra transborda nos teus filhos. Claro. Agora, qual é o fundamento dessa palavra, quando a gente pede de tantas lições que a gente tem nesse texto? Mas o maior ponto é, você tem o azeite? O princípio ali foi entender o azeite. Ela chega, e aí, cadê meu dinheiro? Cadê? Não, filho, o que você tem aí? Eu não tenho nada mais. Cadê o azeite? Eu só tenho o azeite, é só isso que você precisa. Tá olhando, que hoje, trazendo pra hoje, tá olhando o copo só cheio, né? Só isso. Não tá conseguindo, porque assim... Cheio ou vazio, né? Vazio. Porque depende do contexto e de quem tá colocando o olhar sobre. Eu falo muito pra Tabata que o que eu aprendi muito, né, muito nesses anos, eu falo que é o efeito drone na minha vida. Como se eu pegasse um drone, saio, Doido subo isso, cara. e olho. O que eu fiz? O que tá acontecendo ao redor pra eu entender? E aí eu falar, se eu tô indo pra esse caminho lá atrás, o que me levou pra isso de novo? Eu preciso cortar aqui. É isso. Porque se eu não cortar aqui, o que vai acontecer? Volto pra lá. Vai, e vai chegar, e vai acontecer a Danilo, mesma coisa novamente. Os caras acham que eu sou chato. Meus amigos falam, pô, mas não é possível tu ser assim. Eu falo, Neto, por que você não fica falando de bebida? Porque eu sei que eu sou fraco pra isso. Neto, por que tu não fica falando disso aqui? Porque eu sou fraco. Por que você não vai ficar... Na academia, quando eu vou, graças a Deus agora, os caras que eu vou já nem entra. E por que eu me posiciono assim? Volto a falar, não é porque eu sou perfeito, é porque eu sou imperfeito. Quando eu falo pra você, cara, pra você ser meu sócio, se você traz sua esposa, você não anda comigo. Porque você não tem princípio. Quando eu falo isso, não é porque tal, eu nunca vou fazer, eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso, a minha esposa tá aqui. Mas por que eu faço isso? Porque se eu não me posicionar assim, aí vai se tornar um assunto normal. Aí daqui a pouco ele se torna normal, eu vou descendo de novo a minha adrenalina, meu azeite vai acabando e aí isso se torna normal. Comum. Comum, perfeito. Porque não é normal. Perfeito, normal é isso mesmo, essa palavra ser mesmo. amado. Normal é você ter um casamento feliz. Feliz. Isso é normal, mas não é Mas comum. nós falamos isso. Aí, por isso que a gente fala da questão de posts de relacionamento darem aquela alavancada. Por quê? É isso aí, perfeito. Infelizmente, na sociedade, não é comum ver relacionamentos saudáveis. Vamos colocar? E deveria ser normal. Caraca, perfeito. Olha que interessante. Pra que tu vai na academia? Pra saúde? Por conta de um corpo? Legal. Eu falo porque eu já fui o cara que ia na academia um dia, né? E nunca gostei, tá? Mas ia na academia um dia, e aí chegava lá e ficava, pô, tu viu? Caraca, tu viu aquela menina ali e tal, não sei o quê. E ficava, cara, ali, naquele ciclo. Hoje, o ambiente que eu investir pra estar,
Porque não é só tá de graça, não, tá? Se você pensa assim, não é. Vai servir, vai fazer qualquer coisa. Uma vez, só um parênteses nessa história, o Joel falou pra mim assim... Falei, caraca, mas como é que eu vou nesse evento, cara? Ele falou assim, cara, só tem dois formatos. Investindo recurso financeiro ou servindo. Falei, caramba, servindo. Procurei, aí tem o Rafael, que é um cara que é incrível. Mandei mensagem pra ele e tal, ele tem um time que fica servindo nesses eventos grandes. Ele falou assim, beleza. Cara, fui eu, servi dentro de um evento gigantesco. Poxa, legal isso? Ótimo. Quando já olhou, eu falei assim, oxe, o que tu tá fazendo aqui? Eu falei, cara, tu falou pra servir, era o jeito que eu tinha pra escutar. Era pra fazer o quê? Pra entregar água? Tava entregando água. Era pra... Tá tudo bem. Não é sobre dinheiro, mas é quanto esforço você coloca sobre isso. E aí eu comecei a investir nesses ambientes. Hoje eu vou na academia, falo pra mãe, eu fico 2, 3 horas lá. Então eu falo assim, caraca, o que você tá fazendo? Não é que eu treino tudo isso não, tá, gente? Pelo amor de Deus, dá pra perceber, né? Pelo amor de Deus, né? Não tá o Hulk magrela aqui. Mas uma das coisas, fato é... Tava achando você parecido com o Cariani já. Dá pra perceber, né? É o bíceps. O trapézio descendente. É que a lente, gente, vocês estão vendo diferente, que eu tive que trocar a lente, essa é aquela que... Lógica. Distorceu pra menos. Mas, que nem, pô, tem um cara lá que treina com a gente, o Diegão, cara. Irmão, a gente só... Eu até falei pra ele, cara, vamos colocar um microfone no tudo que você fala, porque toda vez que ele vem com uma palavra de vida às 6 horas da manhã, pô. Aí você vai falar assim, caraca, é sério, Neto? É. E de verdade, é barato pra estar lá? Não, irmão. Não é barato nem só financeiramente, mas também acordar pra ir. Só que é o seguinte, sair de lá, tem dias que eu não tenho vontade, tem dias, quase todos, eu não tenho vontade nenhuma de ir. Você vai também, eu vou a pé e eu vou sempre torcendo pra torcer o pé. Pra Aconteceu alguma um coisa. ombro, Ai, não vai dar pra treinar. Eu vou embora. Mas eu preciso. Por que eu gosto de estar? Porque todas as vezes que eu vou, transborda uma conversa que o meu dia vai numa direção como uma flecha. E de fato, se você não é feito pra sair como uma flecha de casa, fica guardado com o arco. Mas só não machuca outra pessoa. Vai pra salvar, não pra matar. Então, eu tenho muito essa concepção. O ambiente que me fez, talvez, muito... Esses tempos atrás eu estava falando com a Maitê que um amigo meu me lançou o palestrante uma época. Eu consegui entender isso esses dias que eu falei para ele. Em 2013, um amigo meu, Thiago Andrade, ele falou assim, cara, tô lascado. Eu falei, por quê? Irmão, ele trabalhava numa empresa de telecomunicação, né, de atendente de telecomunicação. Ele falou assim, cara, eu marquei uma palestra, só que é o seguinte, a gente não tem recurso para pagar essa palestra. Irmão, eu falei, quando que é? Ele falou assim, amanhã. Eu trabalhava na época, na Perdigão, na BRF, né? Ele falou assim, cara, tu consegue ir? Eu falei, não, irmão, pelo amor de Deus, não é assim, não. Ele falou assim, não, eu acho que tu fala bem, cara, coloca um assunto aí, tu fala. Eu falei, tá bom, quando que é? Ele falou, amanhã já mesmo. Eu falei, pô, irmão, não é assim, calma. Tipo, isso era mais 6 horas da tarde, a palestra para 9 horas da manhã. Ele falou assim, vai dar certo, irmão. Eu sei que você vai conseguir fazer isso aí. Cara, vão ter 20 pessoas lá. Talvez eles nem entendam o que você fala, mas eu só preciso cumprir porque minha gerente... Se você for ruim, é melhor pelo menos do que eu não ter levado ninguém. Eu falei, então tá bom, fui lá. Irmão, fiz a palestra. Tem esse vídeo guardado. Fiz a palestra. Terminou. Cadê ele no YouTube? Preciso colocar. Esse é da hora mesmo. Minha primeira palestra. Sabe que eu não tinha conteúdo nenhum, não falava de educação financeira, porque eu não tinha estudado sobre isso. Cara, eu não tinha. Meu conteúdo era a minha vida mesmo. E aí eu falei o que eu achava que tinha que falar. Eu deixei Deus fazer a parte dele. E aí, de 20 mulheres que estavam lá, 16, eu olhava, tava todo mundo chorando. Aí eu falei, caraca, aí fui embora. Tchau, gente, tchau. Posso tirar uma foto? Falei, beleza. É tipo assim, esquece, tá tudo bem. Fui pra casa, no outro dia o Thiago falou assim, Neto, tu não sabe que a empresa pediu pra tu vir de novo. E eles me deram uma promoção. Eu falei, mentira, mano. Ele falou, quanto tu cobra? Eu falei, mano, coloca uns 500 conto aí, só pra ficar uma brincadeira aí. A gente se diverte no final de semana, né? Ele falou, beleza. Só que olha que engraçado, eu não entendia o que era. Eu não entendia o que eu era. E o meu ambiente também não me deixava enxergar o quem eu era. E aí eu convivia com as mesmas pessoas, no mesmo ambiente. Aí eu chegava, minha mãe, não, Neto, é normal, porque eu cresci escutando isso. Meus pais, como pastores, vivenciaram essa experiência na igreja de só entregar também e não ter recurso financeiro pra isso. E tá tudo bem, porque é uma escolha missionária deles, tá? E aí, só que eu precisava olhar pra isso de uma maneira diferente, não. Aí as pessoas, ambiente, não, palestrante, esquece, isso aí tá enganando todo mundo. Você vai se tornar um desse? Um dos meus melhores amigos. Cara, se você fizer isso, eu não falo mais contigo. Porque não tem nada a ver, pô. A vida é trabalhar, você vai entrar 8 horas da manhã, você vai sair assim, assim. Cara, esquece, você vai cobrar 5 mil reais pra você falar? Falei, cara, beleza. E aí a vida foi acontecendo. Por que eu tô trazendo essa importância?
Estar com grupos que te potencializam ser aquilo que você vai ser, essa voz que você quer escutar, isso tudo que você quer se manter, como formato que você está gostando de ouvir durante esse podcast, se você não sair dele e procurar um clube, um grupo, um ambiente de pessoas que possam te manter nele, isso só vai durar o período desse podcast. Porque quando você vai chegar na sua casa, não é porque as pessoas não te amam, não é por conta disso, é porque elas não entendem. Eu posso te dar a visão de tudo que eu acredito, mas eu não posso te ensinar a ter a mesma vontade de vencer que eu tenho. Isso não dá pra fazer. Então, aonde dá? Mentoria? De quantas pessoas você faz e quantas conseguem resultado? E a gente, como mentor, às vezes fica, não, a gente corre atrás do resultado, mas a gente passa a visão, a metodologia, pode passar tudo, mas se a pessoa não tiver vontade de vencer, ela não vai conseguir. E às vezes o resultado não é nem no que ela foi buscar como um crescimento financeiro. Às vezes o resultado foi a mentalidade dela, que alguma coisa que nós, dando uma aula, dando uma mentoria, mudou essa pessoa. Uma frase. Uma frase. É isso. Que eu não lembro qual podcast que eu tava escutando, que... Putz, quem que era? Daqui a pouco eu lembro. Acho que era do Brunet. O cara ele pegou e falou assim, cara, às vezes eu tô lá, puta, eu tenho acesso do cara, eu pago 100 mil pro cara. Ele fala assim, mano, eu tô com um problema aqui. Aí o cara fala assim, porra, faz isso. Valeu, mano. É isso. Aí você fala assim, 100 mil pra isso? É isso. Aí você fala, não, mas eu aprendi nesses eventos. Acesso. Acesso. Tudo que você tá falando, se você não buscar o acesso, às vezes custa, tá? Às vezes tem um investimento, mas se você não buscar, ele some, é o que você falou dos 5 segundos, ele desaparece. Porque se você hoje, você vai num lugar, e você fala, caramba, mano, que sensacional esse cara, papá. O seu melhor amigo sempre vai ser ele ou algum parente, e você vai contar, mano, não é lugar pra você, né? É isso aí. Aí começa a te minar. E às vezes é o que você falou, não é porque não gosta, não é porque ele não está nesse ambiente. Eu me vi muito assim. Você não consegue, você não vai conseguir, você não vai. Você é um sonhador. Pra quê? Você se finge que você é rico? Entendeu? Você finge que não sei o quê? Eu falo, já fui muito tempo dublê de rico. Não posso falar que não fui. Não pode falar tanto assim, Mas eu estava com só que assim, é aí que tava. Eu achava legal estar com os caras de grana nos botecos tomando uma. Tomando uísque, porque os caras compravam uísque mais caro. E aí eu fui entender que agora eu andar com os caras que tem grana, só que tá falando de família, de vida, de negócio, de propósito, é muito melhor. E aqueles caras que ele andava que só tinha grana, realmente, só grana. Todos separaram. Não tinha propósito, não tinha mentalidade, não tinha união no relacionamento, não tinha Cara, nada. eu Era só eu sempre grana. cheguei... E todo mundo falava pro Danilo que o Danilo não devia estar comigo. Era pau mandado, tudo a Tabata. Os caras chegavam pra mim e falavam assim, mano, tudo quanto é lugar que você vai, você leva a Tabata. Eu falei, caralho, minha mulher. Pô, mas eu falei assim, cara, minha esposa. Você me convidou pra vir tomar uma cerveja. Eu não vou vir sozinho. Eu tenho a minha parceira, eu venho tomar uma cerveja com ela. Eu falei assim, cara, eu comecei, eu tava entendendo, eu falei assim, existe uma inveja, ou que eu posso chamar do que quiser, do nosso relacionamento. Porque como a gente era, ou como a gente continua sendo, todos os meus amigos, a maioria, já separaram, eles não estão mais juntos. E todos os conselhos que eles me deram não valeu de nada. E pra um eu falei, ele falou, cara, como que você consegue estar casado há tanto tempo? Eu falei, não escutando pessoas como você. Porque se eu escutasse você, eu teria separado. Vamos no seu... não vai dar nada, mano. Vamos lá. É isso aí. Falou, não, cara, tá me esperando em casa. Falou, não, mano, mas uma horinha só. Não vai dar nada. Não vai dar nada do quê? Minha mulher em casa, esperando. Agora, se a mulher dele tava acostumada a minha não. Meu filho, a mesma coisa. Eu falei, não lembro com quem que eu tava conversando. Ontem, tava conversando com o Ricardo e com a Mayara. Um dos maiores orgulhos que eu tenho da minha vida é o Murilo sempre ter ficado com a gente no nosso trabalho. Desde a época da agência. Ele tinha o cantinho dele, que ele ficava lá. Eu vi o meu filho crescer. Qual que é o meu maior sucesso da vida hoje? Trabalhar em família. É isso. E foi uma coisa que eu falei pra minha esposa no início, assim que eu cheguei. Falei sobre isso. Falei, cara, que legal eles trabalharem com família. Olha que legal que é o ambiente. Olha como que funciona. E olha como fica. Eu já convido todos vocês, né, se tiverem a oportunidade, depois entre em contato com eles, vê como é que faz pra participar do podcast aqui. Por quê? Porque muito mais do que você pensa só sobre... Talvez ter um corte, ter um vídeo, ou ter um posicionamento no YouTube, é você sentir esse local aqui. Você precisa sentir como é essa casa, como é essa família. Isso muda. Isso muda, sabe por quê? Porque quando você fala, mas como que a gente se conectou? Não foi no formato que o Marcelo tinha falado ali no momento, foi no momento posterior. Porque Deus, ele une propósito, ele não une pessoas, cara. Se a gente escolher quem a gente quer ficar perto, a gente estaria escolhendo errado. Por isso a gente se decepcionou tanto.
É por isso. E aí quando a gente ora assim, Pai, Deus, tira todas as pessoas ruins da minha volta. E aí começa por quem você ama. Aí você fala assim, caraca, bicho. Que doideira, tu viu, Tabata? O cara parou de falar comigo, o cara que era meu irmão, meu. Aí tu fala assim, se você for consciente e tiver simplicidade pra lembrar da tua oração, tu vai entender, cara, que não é dor, é livramento. Ainda hoje de manhã, foi hoje pela manhã, eu falei exatamente isso pro Danilo. De dois acontecimentos ontem, dessa questão de, né, vamos manter aqui a parte ética de um afastamento assim. E eu virei e falei assim, e tá tudo certo. E no mesmo dia que dois se afastaram, um chegou próximo. E que tava distante há um tempo e que agora a gente entendeu por que tá vindo. E pela questão familiar. É forte, Né? é bizarro. Então, eu acho que bizarro. é exatamente isso que você tá falando. E assim, e não adianta, viu? E não adianta vocês querem colocar... Quanto mais pressionar relacionamentos que não são bons, mais é você quem se machuca. Não queira assumir a responsabilidade de Deus de cuidar de pessoas que não querem ser cuidadas. Quando você faz isso, você tá sendo tão egocêntrico, tão poderoso, que você tira o poder de Deus e fala, não, deixa que eu cuido. Esse daqui precisa de mim, pô, por isso que ele tá... Não, se eu não fizer por ele... Já percebeu que quando você não tinha uma situação... Pensa esse empresário que tem o seu familiar te pedindo um monte de coisa e você não tá conseguindo ajudar. Ele consegue se virar de qualquer maneira. O familiar, ele consegue se virar de qualquer maneira. Ele vai continuar vivo. Pelo contrário, ele vai continuar aprontando mais ainda. Talvez ele gere uma outra dívida. Talvez ele coloque um outro problema. Ele vai... Me empresta um dinheiro pra fazer a festa de aniversário do meu filho. Porque, pô, sabe como é que é, né? Ele vai fazer 3 anos. Eu queria tanto ajudar. Pô, por que tu não faz isso? Aí tu fala assim, cara, mano, eu não vou fazer isso. Não vou fazer. A festa vai acontecer de qualquer jeito. Para de assumir a responsabilidade de Deus. Por isso que você se sente tão culpado. Porque você fica entregando sim, sim, sim pra um monte de gente. E aí a tua dor é ficar na tua cama. Aí prejudica a tua casa. Eu demorei muito, a Maite é testemunha, ela tá aqui. Eu demorei muito pra entender isso. Mas eu só consegui fazer isso quando eu mergulhei lá no interior do Neto. Falei, Deus, por que as pessoas estão assim comigo, Jesus? Até hoje a gente bate cabeça às vezes. Aí eu falei, por que, Jesus? Aí vem no coração e fala assim, tu não pediu pra que fosse diferente? Pra que mudasse os ciclos, pra que a estação mudasse, pra que a prosperidade chegasse? Como que eu quero prosperidade se eu vivo num ambiente de escassez? Como que eu quero prosperidade se eu só falo com pessoas que não têm uma mentalidade de prosperidade? É impossível, pô. E pelo contrário, que elas me entendem como uma fonte, sendo que eu ainda nem aprendi a jorrar. Não faz sentido. Primeiro eu tenho que saber... Primeiro eu preciso carregar esse cara aqui de azeite. Ah, enche. Pra eu sair de Santos, vir pra cá, pra gente poder estar aqui falando nesse formato, é porque eu precisava estar cheio, pô. Senão ia ser vazio. Aí eu poderia estar... Talvez o endereço do podcast, o caminho, seria a gente estar falando muito de negócios. Mas por que aconteceu nesse formato? Porque eu falei, pai, que seja feita a tua vontade. Eu saí de casa, a Maitê sabe disso. A minha oração é que eu possa transbordar. Quando eu tava vindo pra cá, a gente fez um vídeo falando disso. Falei, pai, quando eu cheguei lá, eu não sei qual é o formato, não sei como vai ser, eles sabem, mas você já sabe o final disso. Que eu transborde da tua maneira. Se for pra falar de negócio, a gente vai falar desse formato. Mas se for pra falar de vida, a gente vai falar de vida sim também. Mas porque nós somos seres humanos igual todo mundo tá lá do outro lado. E é isso que eu quero, porque a gente fica idolatrando pessoas que estão grandes na internet, mas muitos chegaram lá por mérito. Sim. Muitos estão ali ajudando outras pessoas, eu acho bonito isso. Só que a gente às vezes fica naquela comparação boba. E quando você... Cara, encontra a palavra mesmo, sabe? Cada um tem a sua religião, mas quando você encontra Deus, isso aí, cara, eu ajoelhei aqui, ó. E eu falei, Deus, se precisar tirar pessoas, tira. Cara, começou a ruir, velho. Eu falei, aí ferrou, mano. Só que o que aconteceu comigo? Eu estava preparado. Porque da outra vez que eu pedi, eu não estava. Você não entendeu. Desesperado. Você não entendeu o que aconteceu devido ao seu pedido. Todas. É doideira, né, cara? E agora eu... Caraca, Danilão, que doideira isso, falei, irmão. Beleza, cara, só que eu tô preparado. Aí eu falei pra tá, a nossa vida está mudando. A gente foi preparar. Cara, eu tenho um testemunho de... A gente perdeu nossa casa. Não sei se eu contei pra você. Não. Depois eu conto em off. Quem acompanha o podcast sabe. A gente perdeu nossa casa por conta de família. Um bagulho pesado, cara. E eu essa aqui unida, Murilo unido. Cara, eu cheguei a achar R$1.000 na rua em dinheiro. E se eu te falar que era R$1.000 que tava faltando pra eu fazer... 1.200 pra eu fazer o calção da casa que eu aluguei. Em dinheiro. Você chegar chorando na sua casa e falar assim...
Tá Jogar aqui. no colo da sua mulher e falar assim, se Deus 8 existe da manhã mesmo, saiu pra correr. se Quem Deus sai pra existe correr mesmo, 8 da manhã encontra R$1.000? Eu falei, se Deus existe mesmo, tá aí a prova. E se você precisava de uma certeza se a gente tá fazendo a coisa certa ou não? É tá isso. aqui, ó. Só que aí, no meio do caminho, você se desvia de novo. Porque você não para de escutar. Aí sua vida para de prosperar e você vai culpar quem? Se culpa você mesmo. Porque você se desviou. Autorresponsabilidade. E aí, quando você assume de novo, que foi o que eu falei, por que eu parei a agência? O que rolou? No meio há 1 ano e meio atrás, 2 anos e meio atrás, problema financeiro. Eu fui escutar pessoas do que, cara, volta com a agência. Pô, você consegue pegar os clientes, você tem na mão. Aí essa aqui não queria, aí o Danilo foi aquele cara chato, convenceu a Tabata. A gente tava numa situação financeira crítica. O que a gente fez? Volta com a agência. Cara, 3 meses depois, de boa de dinheiro de novo, levantou grana. Pô, Tabata, aí, tá vendo? Falei, o certo era ter feito isso. O certo era ter feito isso. Passou os 8 meses, né? Olhei o podcast, estabilizado, não crescia, não diminuía e parecia que não ia. Falei, não tem errado. Eu leio a Bíblia todo dia, comecei a pedir, eu escuto muito Brunet, comecei a pedir. Sinal. 1, 2, 3. Eu falei, peraí. Falei, tá, a gente vai pôr um prazo. Eu falei, vai pôr um prazo, a gente vai parar. Aí ela olhou pra minha cara e falou assim, a gente vai. Só que ela já estava decidida. Aí quando eu falei tudo isso pra ela, ela falou assim, eu já queria fazer isso há mais de ano. E a gente não fez. Aí eu falei, por quê? Porque quem eu tinha que ter escutado a minha esposa. É isso aí. Em primeiro ponto. Não escutar os outros, que eu sei que era por amor, que eles sabiam que eu poderia levantar esse dinheiro. Só que agora, se eu precisar de dinheiro, eu tenho uma lista de contato que eu faço dinheiro. Às vezes posso não fazer tanto, às vezes posso fazer pouco. E não como você espera. Não como eu espero. Nosso ciclo, o que eu peço sempre? É uma estabilidade. E estabilidade não existe. Não existe. Tá? Mas o que eu peço? Uma tranquilidade. Eu já tenho a da família. Então o que eu preciso? Ser próspero. Só que se eu precisar servir muito para ainda ser próspero, eu tô aprendendo muito. Danilão, cara, você estava falando do sinal, né? Tem um outro relato, né? Tem uma outra passagem na Bíblia, que quando Jesus nasce, José fica meio, e agora, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu faço? E aí ele vai lá e comenta de uma maneira bem direcional e clara. Um anjo aparece para José e fala assim, José, se você entender que quem tá vindo da barriga dela vai ser o cara que vai salvar a humanidade, vai perdoar todo mundo dos pecados, tá tudo tranquilo. O José olha e fala assim, cara, tá bom. Então, ó, José, o recado é esse. Quem tá vindo aí é o cara que vai perdoar os pecados da humanidade. Beleza? Beleza. O ponto que eu quero trazer é o seguinte. Acorda um dia e tinha um sinal no céu, uma estrela. Tinham 3 reis magos. Isso daqui pro empresário é muito da hora. Tinham 3 reis magos. Pensa só agora, eu, você e a Tabata. E a gente vê um sinal no céu. A gente tá esperando esse sinal há mó tempão. Cara, será que vai dar? Será que é a agência? Será que é o podcast? Será que é empreendedorismo? Será que é planejamento financeiro? Deus me dá um sinal, Deus me dá um sinal, Deus me dá um sinal. Aí, tuf, aparece lá no céu o sinal. Aí, começa. Gente, pensa. Eles estão longe, eles não estão perto, eles estavam em uma outra cidade. Eles eram magos da época, né? Acreditavam em várias coisas. E aí ele falou assim, cara, mas eles sabiam que tinha uma promessa baseada nisso. Então, como eles trabalhavam com misticismo na época, eles falaram, cara, vamos conhecer o que tá acontecendo. Então, beleza, agora pensa, nós 3, sai um negócio no céu, tuf. A primeira coisa, se num dia com GPS já é um trampo da bexiga pra gente saber onde a gente vai chegar, já pensou 3 pessoas que estão vendo uma luz no céu por algo que foi falado há milênios de anos, falando, gente, vamos lá? Vamos. Aí começa. Mas por onde que a gente vai? Mas qual que é o caminho? Tu vai pegar direito? Aí eu vou falar, gente, já sei, fica tranquilo. Eu já fui, pô. A gente vai seguir reto por aqui, a gente vai virar a primeira direita e vai seguir reto. Era praticamente assim, era uma caminhada de uns 3 a 4 meses, tá? Esse rolê que tava acontecendo. Entre o movimento de ver a luz e começar a andar. O ponto é, quantas vezes durante 3, 4 meses a gente trocou de caminho e só não viveu o milagre porque a gente tava percebendo que as pessoas estavam falando e não o sinal que tinha sido dado. Agora pensa, então nasce um recém-nascido numa manjedoura e aí existe um sinal no céu, 3 reis magos discutindo o caminho, falando, não, vamos por ali, vamos por ali. Levaram a Bíblia fala, né, a Bíblia fala,
de geopolítica da época, de distância, colocando a geografia do local, era de 3 a 4 meses de distância. Então ele vê a luz e fala, vamos começar a caminhar? Vamos. Aí começa essa discussão. Vamos pra lá? Não, vamos pra cá. Vamos. A luz já tava lá, filho. O que tu tá discutindo? Pega um caminho e segue ele até o final. O importante é parar nele. E aí, por que eu quero trazer essa mensagem diante disso que você tá falando? Porque muitas pessoas só não estão vivendo o milagre porque elas não param de trocar de caminho. A hora que elas entenderem que a luz já foi dada, já viu que dá certo, é só seguir reto, para de discutir no caminho e segue fazendo isso, porque vai chegar. E enquanto você tá discutindo, tem um milagre chorando, pô. Tem um milagre que vive. Tem um milagre te esperando. Aí você vai falar, nunca aconteceu um milagre. Não. Não é que nunca aconteceu. É que tu que tá trocando o caminho. Porque vai ter, daqui a pouco teu milagre já tá com 18 anos. Ele já confundiu quem é o pai, já confundiu quem é a mãe, já chamou outra família, porque você não cuidou dele, porque você ficou trocando de caminho. Então, o recado através disso, a mensagem através disso é clara. Se Deus te deu uma palavra, segue. Vai vir tempestade. Ou tu acha que durante 3 meses não choveu lá? Durante 3 meses os caras não tiveram fome. Não. Eles tinham um objetivo. Cada um entregar um presente. Era esse o objetivo. E ao término desse tempo, isso aconteceu. Ponto. Sabe quando você fala do objetivo, do caminho, se todas as pessoas que estão nos escutando olhassem para trás um pouquinho na vida, até as que tiveram sucesso ou que estão tendo sucesso, e essas podem ajudar os outros, claro, né? Mostrar um caminho mais claro. Mas as pessoas, se elas entenderem que toda vez que ela fracassa, é por um desvio dela. Todas. Se você seguir princípios, você vai viver a melhor estação da sua vida. Todas as vezes que a gente cai é porque a gente faltou com um princípio. Eu perdi a minha mulher. Ah, por quê? Porque eu traí. Acho que poderia ser. É lógico isso acontecer, né? Tipo, né? Ah, eu não consigo mais crédito no banco. Por quê? Porque eu não paguei. Então sempre tem um porquê. Só que o que as pessoas, a gente hoje vive o vitimismo e a terceirização do problema. Total. Nunca é minha culpa, é a culpa do outro. Ai, cara, tá ruim o podcast porque os convidados que estão vindo aqui é ruim. Quem que tá escolhendo os convidados? Qual é o posicionamento? Quem que tá aceitando os convidados aqui? Esses dias a gente tava falando sobre isso, né? Se não tem convidado, eu entrei e eu tava ao vivo. Isso. Não bateu a agenda. O que é? O propósito é fazer. É 2 vezes por semana? É 2 vezes por semana. Essa cabeça. Nossa, Danilo, mas você entra... Pra falar o quê? Não sei. Semana passada, até eu nem contei isso pra Tauta. O Júnior, o meu editor, falou, rapaz, o episódio seus da meta, hein? Falou assim, eu não vou conseguir tirar, acho que corte da Tauta, porque só você falou. Eu falei, e a Tauta tava anotando. Ele falou, eu vi. Cara, a gente fez um episódio ao vivo como se a gente tivesse... Não falamos as nossas metas em público, mas a gente estava conversando, só gravando e falando sobre metas, né? E a Tabata. Aí... Tudo, mano. Só eu falava. Aí, quando terminou, a gente falou, até a próxima, tchau, tchau. Eu falei, a gente tem compromisso agora, mas tá aqui anotado, a gente precisa conversar depois sobre isso. Tipo, foi um podcast que... A gente usou pra gente. É isso. Sabe por quê? Porque se tivesse sentado pra conversar os dois, não tinha feito. Então, isso aqui pra mim é o meu propósito. Aí você fala assim, e não é o clichê do propósito. Eu sou um cara que falo bastante, dá pra perceber. Eu gosto de falar, eu gosto de estar com pessoas e gosto de me comunicar. E eu achei o podcast como isso. Lá atrás eu já eu ia em rádio, ficava vendo o cara fazer, achava super legal. Eu fui recriminado na escola inteira. Se minha mãe estiver assistindo, ela deixa no comentário que todos os professores chamavam ela lá porque eu falava demais. E que eu tinha que ficar quieto, entendeu? Só que será que tinha um propósito na minha fala? Será que as pessoas estavam minando para que eu não falasse? Agora, só que veio na minha memória. Há 1000 anos atrás, eu não lembro nem se o Murilo já era nascido ou não. Há 1000 anos não era. Aquela época lá que meu pai ainda estava por aqui. Por aqui. A gente foi ver para comprar o quê? Um bar. E uma rádio. E uma rádio, verdade. Que era o que a gente queria. Lembrei. Ou seja... Já existia algo batendo. Já tinha algo. Você concorda que quando Maria está grávida, ela não tem o nosso menino Jesus na mesma cidade onde ele foi concebido, né? Por um anjo. A passagem de caminho
as pessoas entendem que o milagre só acontece quando o neném nasce. Mas não, durante o período da jornada, até o lugar do nascimento, ele já existia lá dentro. Ele sempre existiu. E eu vou mais profundo nisso que o Danilo falou, que antes de você falar isso, eu já ia falar isso de qualquer jeito. Quando você falou agora, cara, você veio com uma parada muito forte, assim, que é... Quando você tava na escola, você falava pra caramba, e era a mesma coisa eu. E aí você falou assim... E as pessoas impediam, né? De alguma maneira era ruim ser a galera que falava pra caramba. Na hora de apresentar trabalho, queriam chamar, né? Mas que era uma vez na vida, na outra na morte. Mas a gente era horrível pra qualquer outra coisa. Ó lá, já vai. Ó, silêncio, silêncio, silêncio. Pensa só que só consegue se tornar um libertador quem tem voz. Então, sabendo que a gente tem poder de voz, você acha que o inimigo quer trabalhar a gente isso desde a nossa infância? A gente tá percebendo isso agora, mas desde criança ele tava tentando calar a nossa boca. Mas, pela glória de Deus, ele não conseguiu. Aí, e nem vai. Aí, eu esses dias também revisitei algumas memórias. A minha diversão aos domingos, com 4, 5 anos de idade, era cantar numa churrascaria. Que doido. Subir ao palco e cantar. Vim pra Atibaia, eu falei pros meus pais que eu queria cantar. Eu sempre gostei de dançar, cantar. Holofote, né? Fiz aula de canto e ficava cantando em casa. O que meus pais falavam? Puta voz de taquara rachada. Nossa, para que você tem voz de taquara rachada. Sempre me vi comunicadora, não parei de falar. Não acho que eu tenho habilidade para canto, mas por que minha voz está estampada na Rádio Mix Atibaia como comunicadora? Você não canta, mas me encanta, viu? Ele tá... Tinha esse posicionamento. Tinha esse posicionamento. Ele tá uma máquina imparável. E ele fez de novo. Mas então, é muito forte isso, são coisas né? que a gente tem que... Tem que olhar. Olhar, mas também com cautela. Porque quando você fala de olhar para trás, né? E eu falei que eu revisitei algumas coisas. O olhar para trás... faz com que a pessoa viva a dopamina do que já passou. Perfeito. Ou a dor, então, e ela fica atrelada a lá. Mas, então, olhar para trás não é viver aquele momento novamente. Posso concluir? Você acabou com o meu corte? Ai. Muito obrigada. Mas é porque as pessoas não vivem o presente. Elas ou olham para trás para querer olhar para o amanhã. Só que e o hoje, a tua presença sobre quem você é, sobre o que você faz, pelo que você constrói, o que você está sentindo do universo de Deus, de energia, que é o caminho da luz para você seguir, coisas para você parar. As pessoas, elas hoje estão tão automáticas na rede social, ou série, ou música, ou conversa fiada, que elas não sabem quem elas são. O que elas gostam, se elas estão realmente transbordando a essência delas. Elas não sabem. A nossa geração é a geração com maior índice de ansiedade que tem. Que nem estava comentando. Não é errado você visitar o passado. Errado é você morar no passado. Por que a nossa geração é uma geração muito ansiosa? Porque nós temos a capacidade de morar no futuro que ainda não nos pertence. O que é errado eu visitar o futuro? Sonhar com aquela grande casa, sonhar com aquele super carro, sonhar com a nossa família, sonhar... Isso não. Mas o que gera ansiedade? Você ir deitar sabendo que você não tá conseguindo conquistar. E aí você tirar a atenção do que é mais importante. E por isso tem esse nome, presente. No Natal você pede algo chamado presente. Mas você tem isso 365 dias para entender sobre esse assunto. Será que de verdade você merece só dia 25 de dezembro um presente? Então, qual é o método que eu utilizo para mim mentalmente, para você falar sobre negócios, para sua empresa, para família? Neto, mas você às vezes acorda no meio da madrugada e acorda. Às vezes acorda e fala, meu Deus, como é que vai ser amanhã? Por quê? Porque eu estou nesse corpo aqui. Mas eu entendo com quem eu tenho que depositar e eu tenho que conversar. E aí, quando eu faço isso, eu vou lá, visito o meu futuro. Só falo, pai, tu tá aí. Cuida aí pra mim. Daqui a pouco eu tô chegando. Eu tenho que voltar pra cá e resolve. Porque talvez tenha um endividamento, talvez tenha que se livrar de um problema, talvez tenha que resolver uma situação, talvez tenha que pedir perdão. São coisas que vai acontecer na sua vida. O que você não pode deixar é de encarar essa situação. Então você posterga o passado, posterga o futuro, posterga o presente e não vive nada. Por isso não sai do lugar. Quando você passa a falar, cara, calma aí, eu vi no futuro onde eu vou chegar.
Mas pra isso eu preciso resolver algumas coisas que estão lá no meu presente, que vão me doer. E que são coisas que eu não fiz neste momento, mas eu fiz naquele passado. Então eu vou lá visitar no meu passado, vou resolver o meu presente pra que eu possa viver esse futuro que eu já visualizei de alguma maneira. Quando eu entendo isso daí, eu tenho exatamente o final, o meio e o início. Neto, e por que você falou de trás pra frente? Porque a gente nunca esquece. Quando a primeira coisa que vai na nossa memória, sempre, qualquer coisa que você fala, qualquer coisa que eu colocar aqui, qualquer assunto, se eu falar família, tu vai buscar uma dor. Se eu falar dinheiro, vai buscar uma dívida. Então a primeira coisa a gente vai buscar lá atrás. Não, vamos começar a trabalhar certinho mesmo? Cara, eu sei. Independente do que aconteceu, independente do que eu fiz, eu não quero mais viver essa vida. Eu quero escolher essa daqui pra frente. Essa daqui pra frente. Só que, Neto, e agora? Lembra lá da semeadura? Então eu preciso colher isso. E colher, eu vou ter que subir na árvore. Eu sei que o fruto tá todo zoado, eu sei disso, mas eu vou ter que tirar ele, eu vou ter que podar essa árvore pra que o fruto possa subir o novo de novo. E tá tudo bem aguardar uma estação. Agora, o problema é eu não conseguir viver em paz porque eu não tenho a capacidade de resolver as coisas que eu preciso resolver no meu presente. Eu descobri há um tempo atrás, eu acho que eu venho uns 2 anos assim já, e graças a Deus já melhorou muita coisa, né? Muitas coisas que ainda aconteceram, eu já entendi que era só o tempo agora que eu precisava colher, cortar e não repetir de novo. Então, muitas coisas que aconteceram que eu falei, por que aconteceu isso comigo? Hoje eu tenho esse entendimento. Aconteceu porque lá atrás você plantou. É isso. Você espera E não dói, planta tá? dói e não planta de novo. Que é o que eu falo pra você, o que eu aprendi hoje a dizer não. Por que que eu ainda sofro com coisas que acontecem com pessoas? Porque eu sempre disse sim. Então agora a pessoa ela continua fazendo achando que eu vou dizer sim. Eu tô colhendo o quê? Eu estou mudando. Então, falei pra Tabata uma frase que eu escutei num podcast e falei pra Tabata, isso acontece direto comigo. Amor, aprenda a fazer a pergunta pra mim. Porque eu sempre vou te agradar. Forte, hein? E quando o cara falou, eu falei, cara, é verdade. Porque se a Tabata chegar pra mim hoje e falar, eu gostaria de ir pra Disney. Eu sei que eu não tenho condição pra ir hoje. Mas isso vai ficar em mim até eu conseguir fazer. Então eu falei, saiba o que me pedir ou me perguntar. E eu também vice-versa pra ela, porque eu sempre vou querer agradá-la. Eu peço muita coisa pra você. Não. Às vezes esse é meu erro. Pode ser. Faz todo sentido, sabia? Entendeu? Às vezes esse é meu erro. Dancei agora. Aí a gente Amanhã pode já ir. começa. Na verdade- Não, peraí. O Neto pegou Calma aí, isso. vamos lá, Pegou a temos visão. uma Vai lá, Testemunha, diretor. testemunha. Pede muita coisa, mas nada material. Eu vejo que são, tipo... O que eu peço que não é material? limpa a casa, várias coisas. Tá bom, Limpa minha a casa, Solineuzinho. Enfim, tipo, coisas não materiais. Então, às vezes, tá aí o meu erro. Eu tenho certeza. De não plantar isso no meu marido pra ele mais na Sabe por quê? Porque você... Pensa neura só. de ir atrás. Um cara violento, de personalidade, pra frente, toda vez troca ideia, pra cima, enérgico, amoroso, conversa com todo mundo. Legal. Por que eu tô batendo assim? Aí eu faço tudo que minha esposa pede. O teto tá curto, é o que eu tô falando pra você. Também vamos devagar, né? Né? A partir de amanhã... Amanhã, aquela Alphaville Volvo. agora é só de helicóptero. Aquela Volvo, é XC90. Ó, deixa eu te falar. É só você refletiu muito bem agora. Você olhou Muito pra mim legal um isso. dia e falou assim, eu não aguento mais esse carro. Eu falei, pô, tá, não vou gastar dinheiro com o carro agora, mano. Pô, o carro tava com a pintura, Não é a hora. tava feio, né? Ela falou, eu não aguento, eu tô parando o carro antes pra descer do lugar, não sei o que. Eu falei, pô, eu não tinha parado pra pensar desse lado. Eu falei, qualquer coisa a gente aluga um carro, quando você precisar. Ela falou assim, não. Mano, o start. O que eu fiz? Eu não dei uma semana. É, doideira. Uma semana, foi assim, mano, acho que a gente tem que trocar de carro mesmo. Eu tenho que subir o teto. É. Entendeu? Aí a gente vai e faz. Por quê? Porque o agradar, eu agrado com gestos, com atitude, com carinho, isso eu já faço. Só que se juntos a gente não fala assim, pô, eu tenho vontade de fazer tal coisa, eu não vou chegar lá. Porque pra mim ela tá feliz com o relacionamento. O que mais a gente precisa? Quem mais? Então, eu acho que tudo na nossa vida, principalmente, pô, são 21 anos casado. Eu sei quando você quer alguma coisa, quando você não quer, quando você tá pedindo algo só por pedir. Graças a Deus, aquela Tabata mimada não existe mais, que era tenho que ter, tenho que fazer, custe o que custar. Mas, desculpa.
Não se descontou, facas guinso. É bem por aí. Tá 1-1. Então, tudo que a gente faz, e eu faço pra agradar tanto ela quanto o Murilo, porque eu ponho eles em primeiro lugar. Só que aí que tá. Eu aprendi agora a me colocar em primeiro lugar. Só que eu tenho que ir muito devagar com essa mudança que eu tenho, pra ela não ser radical e eu ofender os dois que estavam Perfeito. acostumados com o Danilo que faz tudo. Perfeito. Porque às vezes assim, gritava, já vou, tô indo. Agora se eu falo já vou, tanto ela quanto o Murilo ficam bravos, porque sabiam que eu fazia imediatamente. Então, só que aí a dose de conhecimento que você tem diário, quando você se aproxima de Deus, quando você traz sua família para que nem faz. Eu leio a Bíblia, eu vou contar uma pra você. Esse episódio vai sair depois, mas você vai entender. Faltam 2 dias pra mim terminar de ler a Bíblia, da página 1 até a Que final. irado! Só que eu leio desde 2022, se eu não me engano. Tá bom. Mas Tá? que legal, foi entendendo bastante. Só que eu li versículo por versículo. Eu li a 1. Acho que foi 23. 20. Não, tava na. Foi na Caraca. hora Outra que casa, que daí- 23. Faltam 2 dias, depois eu te mostro ali, pra eu acabar. Só que eu já sei pra onde eu vou voltar e o que eu vou ler. Eu venho puxando a Tabata, já tem mais de ano, pra esse lado. Você poderia ler a Bíblia. E ela não queria. Você podia escutar o Brunet. E ela não queria. Aí ela foi aos poucos, eu entendi e ela fez. Aí ela começou o Café com Deus Pai. Hoje ela lê a Bíblia todo dia, não sei o quê. O que a gente começou a fazer essa semana? Todo domingo, Murilão, vem cá. Todo domingo a gente vai ler a palavra aqui, vai orar Isso é junto. muito da hora, gente. Aí você começa. Por quê? O exemplo vem da onde? O Tabata leu 30 e poucos livros ano passado, eu li 21. Ele não gosta de ler. Só que ele tá vendo os pais ler. Agora, como que eu chego pra ele e falo assim, você tem que ler? E ele não viu ler. Mas já vai chegar daqui a pouco. E Vai assim, chegar- Ele lendo? Não, Com o certeza. exemplo vem de casa. E assim, tem que pensar que duas coisas. Uma, o exemplo, ele obviamente ele vai mover as pessoas a acompanharem isso, só que você tem que ter uma força mental muito grande de não desistir, de não parar, tem que ser consistente em fazer, e isso é muito difícil, tem que ser consistente, na verdade, e não motivado, né? Tem que ser árduo mesmo. Às vezes tem que abrir lá, cara, às vezes não quer nem ler nada, você tem que pegar e fazer. Mas um ponto a Bíblia fala assim, primeiro, quem convence é o Espírito Santo. Então, por mais que eu possa pedir pra Maitê fazer qualquer coisa relacionada à igreja, a minha primeira batalha é conforme eu tenho intimidade. Eu só tenho intimidade com quem eu converso muito. Então, qual é o seu relacionamento com Deus? Qual é o tempo que você passa conversando? Você quer um mover, mas qual é o tempo de conversa? Aí, beleza. E aí a Bíblia também fala assim, ó, que é o seguinte, se eu quero viver o extraordinário lá na frente, eu preciso me alimentar de fé. Perfeito? Porque a fé é coisas que eu ainda não alcancei, mas eu tenho tanta certeza que eu vou viver que eu vou seguindo, mesmo tudo dando errado. Só que a Bíblia também fala assim que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí você vai falar assim, como que eu escuto aquilo que eu leio? Porque quando você lê e pede pra ele falar, você entende o fundamento. Então você lê e fala. Quer ver só um exemplo? Fala um versículo que marca o seu coração. Difícil, porque eu tenho esse problema. Qual? Não, de lembrar das coisas. Por quê? Mas assim, o que pra mim são muitos que pegam é a da parábola dos talentos. Pra mim é um negócio que isso me pega porque eu era esse tipo de pessoa, o medo, entendeu? Eu não sou um cara que vou conseguir citar. Sim, sim. Mas a da moça que não podia ter filho, da Esther, tem Legal. muitos que me pegam. Só que eu já entendi. Eu fui num jeito da Bíblia. Só que Isso. agora eu fiz Agora a é leitura. meditar. Agora eu vou estudá-la. Isso. E aí tem um ponto. Repara só que interessante o nosso cérebro. Quais são os textos? Os que ele se comparou com o passado. Não os textos do que eu posso ser no futuro. Mas por quê? Porque o primeiro impacto de leitura é o que a gente determina do visual. Então, um exemplo. Eu leio alguma parada sem querer entender. Por que foi escrito isso? Qual foi o contexto? Quem foi que escreveu? Por que ele escreveu isso? Qual foi a maneira? O que ele estava pensando? Quando você começa a olhar a Bíblia nesse formato, desligou um disjuntor em mim e ligou um outro, que eu hoje, quando eu pego pra ler, e eu nem sou o melhor leitor da Terra, tá? Muito pelo contrário, eu era o cara do fundão da escola. Sabe quando você tá lendo um livro? E você parece que vai ficando até... Ele tá todo embaçado. Você não lembra nem a capa mais. Porque eu sou muito desatento com muita coisa mesmo. Só que a Bíblia eu faço questão, aí eu faço uma oração antes, né? Eu falo assim, pai, me dá clareza e me dá entendimento, sabedoria pra eu entender o que você quer falar comigo através dessa palavra. Só isso. O resto tá contigo, beleza? Beleza. Só pra vocês entenderem um formato que legal. Tem uma passagem em Daniel que fala assim... Daniel, o rei Dário.
Daniel capítulo 4, capítulo 5, fala assim, o rei Dário chama uma galera para poder cuidar do reino. E aí são 3 coordenadores. Um deles é Daniel, mais 2, e tinha uma base de uns 120 a 150 homens juntos, que eles chamam de sátrapas na Bíblia, né? Que era tipo uma galera que cuidava, tipo um exército mesmo. Aí o rei fala assim, pô, galera, vocês 3 vão coordenar esses caras e daí pra frente é contigo. Beleza, Daniel era um desses caras. Só que Daniel começou a tomar destaque. Ele era o único que parava pra orar e tal. Daniel começou a ficar destaque. Os seus 2 amigos que trabalhavam com ele começaram a ter raiva e foram lá no rei Dário e falaram assim, Dário, é o seguinte, vamos fazer uma coisa? Pede pra galera parar de orar por outros deuses e até por qualquer outra coisa que seja e só adorar a você. Com isso, o que Daniel ia ter que acontecer com ele? Parar de orar. Agora, olha o detalhe de você entender o versículo. A Bíblia fala assim que quando essa lei sai, Daniel vai... Isso aqui é muito bizarro. Ele vai pra sua casa, ele sobe no seu quarto, ou seja, a casa dele tinha 2 andares. Porque como ele sobe num quarto? Ele sobe no seu quarto, ele abre a janela com vista pra Jerusalém e começa a orar. E aí no versículo seguinte fala assim, e aí alguns dos soldados, alguns dos sátrapas ali do momento, escutam Daniel orando. Daniel tava orando baixo ou tava orando alto? Alto. Alto. Ele estava se posicionando mesmo diante de qualquer coisa. Ele não tinha medo. E o que ele pede? Ele pede uma visão de porta aberta. Pra onde ele não vai? precisa esconder para dentro do teu quarto, com janela aberta e falando alto, porque aqui é o nosso campo de batalha. É aqui que eu tenho que falar. Só que aí os fofoqueiros foram lá com raiva, foram lá, ô Dário. E agora, como é que funciona aí? Daniel tá lá. Dário sabia quem era Daniel e falou assim, cara, não, cara, deixa ele lá, deixa quieto. É óbvio, eram mais de 100 homens. Lógico que esse recado chegou em Daniel. Aí o cara fala assim, não, Dário, se você desfizer a tua palavra, um cara do exército lá, se você desfazer a tua palavra, como é que vai fazer? Tem que prender ele. Chama Daniel, então. Aí chega Daniel. Ó, é o seguinte, cara, Dário falando. Eu espero que teu Deus te guarde de verdade mesmo, irmão, porque os caras me azedaram aqui, irmão. Agora você vai ter que dar um jeito. Ó, pega o cara, joga lá da Cova dos Leões. Aí a Bíblia fala que ele coloca dentro da cela, ele fala isso antes, e sela. Por que eu quero trazer isso? Muitas vezes alguém fala da gente, culpa a gente, ou até mesmo faz algo pela gente, porque até essa pessoa tá escutando pessoas erradas e ela nem queria fazer isso. Mas aconteceu, beleza. Aí foi lá com o anel selo, prendeu lá, e aí a Bíblia fala que ele colocou o seu anel selo e outros governantes também, ou seja, tinha mais pessoas apoiando essa ideia. A Bíblia fala que Dário vai pra casa, ele fala assim, gente, ele não comeu, ele não bebeu, e ele pediu pra que não tivesse nenhuma festa no reino. Dele, da casa dele. Entende uma coisa, quando você confia em Deus, mesmo dentro da cova dos leões, não é você que tem que estar preocupado, são teus inimigos lá fora. Se você tiver em obediência, pode ficar tranquilo, tá tudo bem, pode estar difícil. Aí a Bíblia fala que ele dentro da cova dos leões tinha um anjo do lado do leão. Agora, dentro da cova dos leões, o leão ele é adulto ou filhote? Adulto, perfeito? Por que os leões estavam quietos? Porque só consegue domar um leão quem adestra desde filhote. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. E ele tampou a boca do leão. Aí a Bíblia fala que Dário acorda, aceleradão, porque ele não conseguiu dormir. Chega e fala, seu Daniel, cadê? Daniel, tá bem? Fala que você tá bem, pelo amor de Deus. A Bíblia fala que com prantos ele fala isso. E aí Daniel fala assim, tô bem, Dário. Meu Deus entendeu que eu não tinha feito nada contra ele nem contra ti. Tá tudo certo, tô aqui. Então libera ele aí. Dário fala, chama todo mundo e coloca eles e a família deles. E a Bíblia fala que antes que chegassem no fundo, todos eles foram engolidos pelo leão. Qual é o aprendizado que eu tenho com isso? Quando você mantém a fé dentro da cova, pode ficar tranquilo que no tempo de saída não vai ter um inimigo de pé. E não é porque você está desejando mal, mas é que eles têm um tempo para entender que ou eles se posicionam a favor, ou eles vão ficar contra. Sabe por quê? Porque a continuidade do versículo fala assim que Dário lança um anúncio para geral do reino. Fala assim, ó, o Deus de Daniel salvou ele da cova dos leões e a partir de agora eu quero que todos vocês adorem esse Deus também. Outro ponto de aprendizado. O nosso posicionamento, ele transforma vidas. Quanto mais eu conseguir falar do Deus que eu sirvo, mesmo diante da cova dos leões, mais vidas vão ser transformadas daquilo que eu acredito. Cara, quem que foi o maior influenciador do mundo? Cara, não tem nem o que falar, né, cara? Isso aí, entendeu? E por que tu conhece de Bíblia assim, Neto? Agora, quem propagou mais... Ah, cara. Paulo, cara. Então, assim... Paulo foi bizarro. Como eu gosto desse maluco Então, também. o que a gente tem que entender? Que aí volta todo mundo que pega, né? Porque a gente
fundo pra Bíblia. Eu não manjo muito, não. Eu falei pra você, agora eu vou aprender, tá? Eu já li. Eu ia falar isso pra você, porque o meu negócio, não é que eu sou o mais expert, não sou teólogo, não sou nada disso aí não, né? Não. Eu só sou um curioso, e aí o que eu faço? Eu transformo a leitura nessa história. A Tabata já pegou uma parte de estudo. Cara, eu tô terminando Apocalipse, cara. É difícil de loucura. ler, cara. É difícil de ler. E eu comecei da página 1, então eu comecei no Velho Testamento. Mais difícil ainda. Quando eu caí no Novo Testamento, caí em Provérbios, caí no Rei Salomão, tudo ali é legal, ali você entende. Só que essa outra parte é muito difícil. Então agora eu já sei aonde eu quero, o que eu quero estudar e o que eu vou ler. Mas eu me comprometi a ler da página 1 até a última. Só que quando eu pego tudo isso pra mim, quando a gente fala, eu falo assim, peraí, é o manual da vida. É o manual. Acabou. Se você fizer o que tá ali, Já era, mano. vai dar bom. Muito bom. Muito bom. Entendeu? Ponto. Muito bom. Cara, é muito fácil. Se todo mundo fizesse isso, você tá doido, cara. Tanto que quando eu coloco no Instagram, às vezes eu falo assim, a Bíblia é o manual da vida. As pessoas falam assim, ah, mas não tem nada a ver. Por que tem? Porque ela não entende, ela lê. E quem entende o manual? E quem lê o manual inteiro quando Quem compra quer alguma aprender? coisa? Agora Perfeito, é que tá. tá muito da hora. Quem quer ler o manual? Quem quer aprender sobre aquilo. Porque quer a aprender a maioria construir. das pessoas, elas pegam esse celular, por exemplo, ou você vai ser, porque não tem manual mais, mas vamos falar se tivesse, você vai ser intuitivo, ou eu vou perguntar pro Neto que tem o celular, me explica como que faz. Mas vamos Só lá. que se pegasse o manual, ia saber mais que o Neto. Mas vamos lá, porque você loucura. tem que fazer o quadro do Vamos. convidado convida. Mas o manual, ele é escrito de acordo com o entendimento de quem fez, quem fabricou. E quantas vezes você se deparou lendo o manual e mesmo assim não entendendo aquilo que estava escrito? Tanto que você chutava o manual e você virava e falava, vou aprender mexendo mesmo nas teclas, que na época ainda não tinha nem vídeo. Hoje as pessoas também não olham o manual, vai direto para vídeo, entendendo a linguagem de quem está explicando. A pessoa é mais lenta, a pessoa é mais rápida, aí ela escolhe um vídeo de acordo com o que ela deseja naquele momento. E a Bíblia não tem isso. Não tem. Ficou bom? Meu quadro. Cadê? Ai, meu Deus do céu. Olha lá, o convidado convida. Eu fiz um quadro. Pronto. Ó, Tá prático, Tudo né, pra ele, né? Tudo Só pra um ficar Não, feliz. o homem é uma máquina, tá, gente? Não, Vai, só pra descontrair. Bom, cara, o papo tá muito bom, a gente foi Nossa, bom, mas a gente vai ter outros papos, né? Você que tá em casa aí, que se você gostou, deixa o seu like, seu comentário. Se não gostou Se também não gostou pode também, pode deixar. falar também. Se achar que a gente falou alguma coisa, se acha que a gente deve aprofundar em temas assim, eu tenho um propósito, eu tenho uma vontade. Dê sua sugestão. Quero mais conteúdos como esse. Exato, porque eu queria ter, eu quero não, Eu eu queria queria não, também você não. quer. E se quando eu falo que eu jogo pro universo, vai estar gravado, vai mais fácil de acontecer do mesmo jeito que tudo que eu fiz aqui no podcast aconteceu. Eu quero ter um quadro, vamos assim dizer, se fosse um episódio por mês, que se chamaria o Acordo de Fé. E eu quero falar sobre Deus, eu quero falar sobre isso, e a gente vem com isso. E hoje aconteceu naturalmente, né? Nossa, foi totalmente Então, outro caminho, né? exatamente. Então, assim, eu acho que tá latente dentro do Acordo Podcast e na gente fazer mais sobre isso. Então, se eu criar que todo mês eu tenho que ter isso, vai ser legal eu fazer. E Então, a gente vai ter essa playlist, o Acordo de Fé. Nossa, e aí, animal. vai ser um episódio que vai sair no mesmo dia do episódio normal, só que ele vai para uma playlist que a gente vai falar sobre isso, e aí a gente pode pegar sugestões. Mas, voltando pro meu quadro aqui que eu desenhei, do Convidado Convida, eu tenho um quadro aqui que eu peço para você pegar o seu telefone, mandar um vídeo, um áudio, para alguém que você acha que faça sentido estar sentado aqui É o seu quadro. no Acordo Podcast. A única coisa que eu te peço, Neto, é que você não fale o nome da pessoa, não exponha a pessoa, porque caso não faça sentido pra ela, caso ela não queira estar aqui, a gente não expôs e não ficou aquela coisa chata. Nossa, falou meu nome, agora eu tenho que ir, E entendeu? você sentiu o clima deste casal, deste Nossa, ambiente, gente, e agora você sabe pra onde vai. É. Daí você manda ali pra Maitê e só não... Se você quiser mandar no grupo do condomínio pra ninguém vir... Não, então é pra mandar o áudio, escrito. Vídeo. Áudio ou vídeo, também não vai mandar escrito, né, pô? Provavelmente essa pessoa tá indo viajar agora, mas eu já vou mandar do jeito que tá. Fala, meu irmão, tudo bem? Cara, deixa eu te falar uma coisa importante. Eu tô participando aqui do Acordo Podcast. Eu, Danilão, a Tabata. E, cara, primeira coisa, depois eu preciso te apresentar esse casal pessoalmente pra você entender a potência que é isso aqui.
Mas, já de antemão, eu não estou te convidando apenas porque eu vou falar de um jeitinho bem carinhoso pra você, senhor. Porque você está convocado a participar de um episódio aqui. Então, tô te mandando esse recado, me confirma aí se você consegue participar ou não pra alinhar a data. Eu não aceito não como resposta porque é um pedido carinhoso que eu estou fazendo pra você e eu aguardo só a data que você pode participar pra gente alinhar com eles, beleza? Um beijão pra você e fica com Deus. É isso aí. É sobre isso. Aí já era. É sobre isso. Mais algum recado? Porque Eu quero... só que aí, só voltando agora, porque ela pediu pra fazer o quadro e eu obedeço, porque o marido inteligente é aquele que Muito obedece bem. à esposa. Aí eu vou ter que ter uma negociação com a Thalta, porque esses episódios falar sobre Deus não vai ser de 1h20. Tá bom. Então ela já vai ter que entender que serão episódios de pelo menos aí quase 2 horas. Mas aí pra já mais, é um combinado. entendeu? E as pessoas já sabem Porque, que vão cara, ser pelo esse menos... papo que a gente tá tendo agora, eu falo pra você, eu ia Não sei quanto tempo tá isso aqui. dar 1h e quanto, Mo? 1h35. Eu ia embora. Entendeu? Eu não falei, a gente não falou nada de educação financeira. Mas quando a gente fala do Mas a acordo... gente falou de tudo, né? Mas o na acordo de verdade. fé, acho que a gente podia fazer meio como um estudo, sabia? Se vocês... Abrir, fazer a leitura e a gente falar sobre. Nossa, gente. Aí vai. Aí vai. Caraca, Tem muita isso coisa que eu sim. quero fazer, porque o Murilo falou uma coisa pra mim, e isso Muito bom. é escutar quem tá próximo. O Murilo não gosta de ir na igreja, mas o Murilo gosta de algumas pessoas que falam sobre de uma maneira, que nem o Krau que veio aqui, o Murilo adora o jeito que o Krau fala. Você falando, o Murilo já falou que gosta do jeito que você fala. Então eu tenho que olhar pro meu filho, que é um adolescente, o tipo de jeito que ele gosta, e a gente ir pra esse Acertar lado. a linguagem Porque, pra assim, alcançar claro, mais e mais pessoas Mano, eu ainda. solto os palavrões de vez em quando, eu solto os negócios, eu sou isso. Claro que eu não vou fazer certos tipos de brincadeiras, porque também não é do meu feitio. Óbvio. Mas, nesse tom leve que a gente leva, Não, dá pra... a gente vai conseguir impactar mais Nossa, pessoas. gente, isso aí vocês não têm noção. E o nome acho que é bom. Muito bom, tá? Bom, Eu quero deixar claro aqui que o episódio de hoje, ele está pautado em visão estratégica, plano de ação, educação financeira, mentalidade e propósito. Como você pode ver, o convidado de hoje, senhor Neto Pousa, ele consegue, tem know-how, expertise, experiência para falar com muita vontade a respeito disso tudo. Só que o que prevaleceu aqui hoje foram princípios bíblicos. Então, se você quer direção nos seus negócios com alguém que tenha essa visão, né, de princípios bíblicos, você já sabe, obviamente, a quem procurar, aonde recorrer. Tá na descrição deste vídeo aqui o link dele. Ele vai aparecer mais vezes aqui no Acordo Podcast, então aguarde, tá bom? Aí a gente vai ver o propósito de Deus e se a gente vai falar muito mais sobre negócios ou não, porque falamos muito, só que foi nos bastidores. Então, isso aqui estava pautado para você, para ser assim hoje, e espero que você consiga tirar um insight, algo que tenha tocado o seu coração. acho que o que foi falado sobre negócios, acho que no momento era pra nós. É forte. E aí assim. o que a gente falou aqui é o que precisava sair pro outro. É verdade mesmo. Assim, eu gosto muito de... Eu falo que se a gente atingir uma vida, é o suficiente. A Bíblia fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele vai estar. E aqui a gente já é mais de um, né? Então, eu entendo isso. E eu fico muito feliz, assim, de transbordar alegria nesse tema, porque realmente, às vezes, até pra mim, que nem você falou, assim, é pra gente mesmo, é fato, tá? Sabe por quê? Porque a nova estação que eu tô vivendo, eu falei que eu ia colocar muito, e assim, quando eu falei assim, Deus, tu me usa da maneira que tu quiser. Quando eu falo isso, eu não posso limitar ele. Ele não é um cara de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia, pra eu controlar o que eu vou falar sobre ele ou não. Eu consigo pedir pra ele de madrugada, por que eu não posso falar dele qualquer hora? Então, eu não posso limitar. E aí, a Taba tá falando agora no final, né? Ó, gente, se vocês quiserem e tal, eu fiquei pensando internamente aqui comigo, né? Meu coração quentinho, falando assim, tá vendo só? Você não precisa falar do teu negócio, você só precisa falar de mim. Do teu negócio, eu vou encaminhar as pessoas. Talvez porque eu falei tanto do meu negócio, que eu também deixei tantas pessoas nada a ver fazer parte dele. Agora deixa aqui quem vai trazer ele. É bem melhor esse tipo de lead, é um lead super quente. E que melhor, de quem sabe e sonda um coração. Então deixa assim. O caminho
foi os princípios bíblicos, entendeu? Caraca, mano, que gente. Pelo menos foi isso que eu costurei o meu entendimento. Muito gostoso. Quero dar foi. voz a você. Você quer dar um recado, mandar beijo? O espaço é seu. Mandar com muito amor, assim. Caraca, é muito legal de pensar. Esse formato final foi muito gostoso, assim, pra mim, porque fala muito sobre as coisas que eu tenho buscado internamente, assim, na minha oração. Talvez muita gente de fora tá pensando, por quê, né? O que tá acontecendo? É emoção? Não é. É sentir Deus trabalhando dentro de mim mesmo, porque foi uma parada que eu pedi. Eu falei, cara, eu quero que tu me use, eu preciso que você me mostre que eu não vou ter medo, não vou ter desonra com isso. E assim, pra coragem ela se estabelecer, é necessário um novo degrau. E quando mais degraus eu vou ter, com liberdade falando desse tema, mais eu me sentir à vontade. E por muito tempo, eu era o menino do rolê, era o menino do bar, era o menino da saída. E aí quando eu comecei a me posicionar nesse formato, eu recebi ataque de todo lado, tipo, olha lá, nada a ver esse menino falando nisso. Nossa, logo ele, mas isso aqui, tem coisas que até hoje eu tô tentando tirar da minha frente pra eu poder viver isso como uma plenitude. Deus deixou claro pra mim que essa estação tá chegando. Mas você fica assim, caramba, será? Aí você escuta um monte de elogio, de pessoas falando, você foi usado, mas aí você recebe uma flechada, e essa flechada te dói tanto ao ponto de você falar, será que faz sentido eu fazer isso de novo? E aí eu falei, cara, mesmo com as flechadas, eu vou falar do mesmo jeito, não importa, e tá. E aí, quando você estava falando isso, veio isso no meu coração de falar assim, tá vendo? Fica tranquilo, porque eu conheço os corações de quem vai se aproximar, não é você que precisa falar, você só precisa falar do que eu pedi pra você fazer, do seu acordo comigo. Então, o meu recado são pra algumas pessoas especiais. Primeiro, a minha esposa, né, que tá aqui, que com muito amor ela entende muita coisa que a gente vive. Que falar do amor de Deus é você aceitar falar de sacrifício. Mas por mais que possa doer em mim não doeu tanto quanto doeu nele, pelo amor que ele tem por mim. Então, minha dor é tranquilo, beleza. Então, agradecer minha esposa que tá aqui, que acompanha, que viver essa rotina com um cara que nem eu não é tão fácil, né? Que inclusive a Tabata lançou um produto aqui, que um dia a gente fala dele, tá? É sobre um dia com o neto. Mas é um outro momento. Também mandar um beijo pra minha filha. Porque quando eu comecei a gravar lá os podcasts, o primeiro episódio eu gravei com meu pai. E aí, todo mundo falou, eu conheço um monte de empresário. Por que no primeiro episódio eu levei meu pai, minha mãe, levei já meu irmão, e aí levei meus primos, levei minha tia. E por quê? Porque a gente fala, né, quando a gente vai falar do produto podcast, fala, ele é cauda longa e tal, é verdade. Qual é a memória que eu vou ter sobre esses dias? Quem são as pessoas que sentaram? Quais são as memórias que eu quero ver? Poxa, imagina só o episódio com o Murilo. Pô, isso aqui é pra sempre. Vai ter um momento que talvez vocês não estejam mais, mas os filhos do Murilo vão assistir. Então eu falei, cara, então eu quero deixar esse recado pra minha filha. Que ela vai entender muita coisa que talvez hoje ela não entenda, mas que o pai dela, tudo que faz é pensando exatamente no cuidado dela. E que todos os dias eu só tenho a confiança de fazer o que eu faço, porque desde o ventre da sua mãe você foi escolhida. E a minha oração é porque eu não confio na segurança que eu te trago. Eu confio na segurança que ele nos dá. Então você é uma filha amada, esperada e você é escolhida. E para minha esposa, agradecer a vida dela, aos meus pais. E para você que tá escutando de qualquer lugar do Brasil, seja através da internet, do Spotify, do YouTube, de qualquer raio que seja, de rede social, eu preciso te falar que você não tá sozinho. E esse ambiente que você tá é porque você precisa só ter força de procurar pessoas que queiram viver essa nova estação com você. Depois disso, fica leve. Pra mim, eu me sinto leve aqui com vocês hoje. Pô, mano, eu também. Foi, acho que mais que esperado esse episódio, mais do que desmarcado, mais do que remarcado. Mas a sua emoção é a minha, porque eu tenho uma história de vida também de muitos perrengues, sabe? De muita coisa. E não é... Cara, eu era o cara do bar também, eu e a Thalta gostava pra caramba. E só que a gente sempre foi feliz, sabe? E as pessoas às vezes queriam acabar com essa nossa felicidade de alguma maneira. Falando ou por falta de dinheiro, ou o que você falou, o diabo ele te ataca nas partes mais próximas de você. E eu e a Thalta, a gente só não separou várias vezes. Eu acho que porque o elo era muito forte. Porque essa questão de dinheiro, de família, de passar perrengue, de pai dela, mãe dela, falar, você tá nessa vida porque você quer. Então, se você largar dele, você pode ter coisa. E como do mesmo jeito que você agradeceu a sua esposa, eu sempre agradeço a Thalta, porque se não fosse por ela, eu também não teria virado essa chave da minha vida, né?
E aí veio o Murilo, cara, 2 inconsequentes. A gente já tinha a Nicole, né? A filha da Tabata vai fazer 26 anos. 26, eu crio ela desde os 4, né, com a gente. E 2 inconsequentes vai resolver ter outro filho. A Nicole tinha 8 anos. 7. 7? 7 para 8, né? 7 para 8. E aí, Murilão passou por coisas pra caramba, só que assim, eu tenho certeza que eu criei um homem. É isso. E não é de homem e de mulher em relação a hoje, essa polarização que existe. Mas é uma pessoa que ele passou por várias coisas e ele confia no pai e na mãe que ele tem, ele confia nele. Ele é um menino carinhoso. Você tá falando pra sua filha que tem 4, eu tô falando pro meu que tá aqui que tem 17. Que é um menino incrível, por sinal, viu, galera? Só que é o exemplo, cara. O exemplo arrasta. É isso. Porque se eu e a Tabata não fosse o tipo de pessoa que a gente é, ele não seria. Não seria. Assim. E quando você fala isso pra ficar eternizado, ficar tudo, o Murilo acho que deve ter gravado mais de 200 episódios, ou participado de tudo isso. E ainda a gente não tem um episódio junto. Ele já participou. E agora fiz uma reflexão muito grande. Sabe por que eu sempre falava que eu não ia pôr o Murilo na mesa? Porque tinha cerveja na mesa. Caraca, bicho. E hoje não tem mais, então o que tô esperando pra uma hora gravar um episódio com ele? Bom, eu já sou na o resenha. primeiro like, tô eu, hein? Na resenha. E então, pra você ver, algo que eu achava que seria mais valioso, mas agora no momento certo. É isso, cara. Caraca, que doideira, cara. Entendeu? Então, assim, são coisas que, sei lá, eu já te falo um negócio em off, mas nada é por acaso que acontece na nossa vida. Então a gente tem que entender muito bem. A gente tem que filtrar muito bem. E principalmente o que a gente deseja. Porque tudo que eu já desejei na vida, eu sei que eu consigo e eu já consegui. Eu quero mais. Mas uma das coisas que eu mais lutei por ter foi uma família, cara. E, mano, isso ninguém me tira. É isso aí. Então, dinheiro pra mim, bicho, vai ser só a consequência do que eu vou ter na vida, mas... Tá aí. Em algum momento aí você virou e falou com relação a Vai olhar para acabar o episódio? olhar para o que falta, né? Que parece que a gente não valoriza as coisas boas e olha para a questão de não ter, ou olha para a dor, olha para a escassez, para a falta. E a gente é doutrinado para isso, para pegar o canhão, né, ali o foco e botar para isso. E a gente tem que mudar, o mindset é nosso. Antes de olhar para aquilo que você não tem, vamos olhar para o que tem. É isso. Eu não tenho a atenção que eu gostaria de fulano, eu não tenho o sucesso ainda que gostaria no meu negócio. O que você já tem e que você não tinha, que você passa a ser muito mais grato e através desse exercício você é tomado por força, por fé, por foco para continuar seguindo. É isso, tá bom. Então, acho que dá pra gente terminar dessa forma. Espero, sinceramente, que tenha feito sentido para alguém. Vou adorar receber os comentários. Se você chegar na minha rede social, do Neto, no Dudan, Na minha. pode falar sobre esse episódio. A gente vai, com todo amor e carinho, te acolher, te receber e querer saber o que você achou a respeito. Começa o episódio dando uma dedada, fazendo palhaçada e termina chorando. Delícia! Ou seja, às vezes uma dedada dói. É assim, cara. É assim. Pronto. É esse estilo de vida. Bom, é isso. Rede social tá aqui, descrição, tudo. E acabou hoje, vai ser tudo Obrigado. diferente. É isso? É isso. Gente, Tamo então, junto, gente. Obrigado, Obrigado. Uma honra estar com vocês. Mas Obrigada, obrigado. amor. Filho, Obrigada, gente. valeu, Te amo e você sabe que se você não estivesse aqui, nada disso aconteceria. Valeu, Melinho, também. Beijo. Beijo, gente, obrigada. até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Right.